É isso aí, estamos aqui em mais um episódio do Deu Tilt Mental e esse daqui é o podcast que mostra o porquê você às vezes buga mentalmente, mas também te mostra caminhos para você solucionar esse problema, enfim, esse atalho aí que você precisa pegar na sua vida para que você possa sair desse ciclo que você está vivendo. Eu sou Rubens Gaturamo, eu sou psicoterapeuta, sou psicanalista e estou aqui ao lado do meu parceiro, sempre, né, Vinícius? Sempre do meu lado aqui. Não é Eu não? sou o Vinícius Graça, sou hipnoterapeuta e terapeuta em Psydelic também. E hoje a gente está com um convidado especial para falar sobre um assunto muito importante, o Alexandro Paes Leites, que é há 25 anos investigador da Polícia Civil de São Paulo, e ele atua, né, especialista em violência doméstica. Então eu vou deixar ele se apresentar aqui e explicar um pouco mais sobre ele. Olá, Rubens. Olá, Vinícius. Prazer estar com vocês aqui. Então, meu nome é Alexandro. Pode me chamar de Alex, é mais fácil. Na verdade, Vinícius, eu agora em setembro eu completo 32 anos de polícia, né? Porque eu fui policial militar rodoviário, né? Aqui em São Paulo, 6 anos e meio mais ou menos. E tô como investigador 25 anos e meio mais ou menos, totalizando 32 anos de polícia agora em setembro. Né? Já estou na reta final da carreira. E eu agradeço muito a Deus porque agora na minha reta final da minha carreira eu tive o privilégio de vir para São Paulo, trabalhei a vida inteira no interior e vim para São Paulo me integrar à DDM Online, que nós vamos falar muito dela aqui hoje, que é, para quem não sabe, né, já adiantando, DDM é Delegacia de Defesa da Mulher. E desde 2020, né, ano da pandemia, né, até por uma questão de necessidade da sociedade, a Polícia Civil de São Paulo intensificou o avanço tecnológico para proporcionar à população o registro de boletins de ocorrência online, né, pela internet. Já existia a delegacia eletrônica para crimes diversos e em 2020 surge então uma delegacia eletrônica com uma especialidade: atender mulheres e demais pessoas vítimas de violência doméstica. Então, desde 2020, nós temos a DDM Online, que está ali que tem sede no Palácio da Polícia, ali na rua Brigadeiro Tobias, 527, no Centro Histórico, no 12º andar. Aliás, onde ficam as duas delegacias, a Delegacia Eletrônica 1, para crimes gerais, e a Delegacia Eletrônica 2, que é a DDM Online, né, é a sede estadual ali, para receber ocorrências de violência doméstica. E desde o finalzinho de 2022, no fechado de 2022, eu consegui vir para cá e tem sido um crescimento profissional, um crescimento de conhecimento sobre um problema infelizmente crescente na sociedade, absurdo, um crescimento muito legal, realmente. Ô Alex, então a delegacia online para a defesa da mulher. Então, uma mulher que passou por uma violência doméstica, né, ou tudo aí que cobre a delegacia, ela pode fazer essa queixa, então esse boletim de ocorrência online. Mas como que fica a parte, né, porque eu imagino que quando a mulher sofre uma violência tem que ter um laudo da agressão, alguma coisa assim. Como que faz? Ela tem que primeiro registra e depois ela tem que ir em algum lugar para ter essa comprovação de que ela foi violentada? Muito boa pergunta, Vinícius. Vamos lá. O que a DDM Online oferece hoje? Possibilita para aquela mulher vítima de violência doméstica a oportunidade de registrar o BO, o boletim dela, 24 horas por dia. Se ela tiver um celular na mão, com acesso à internet, tá? Ela pode registrar o boletim dela. É comum. Por exemplo, eu trabalhei essa noite. Na noite de ontem, domingo, para hoje de manhã, segunda. Essa noite nós tivemos vários registros de boletins durante a madrugada. Todos eles são avaliados rapidamente. Em média, tá? A gente está falando de uma regra, toda regra tem exceção. Em média, um boletim de ocorrência registrado por uma mulher ou por outra pessoa, ele leva de 1 hora a 2 horas para ser analisado, concluído e enviado para sua delegacia de origem. Em média, tá? Alguns boletins são mais rápidos, outros boletins demoram um pouco mais. Aí vai depender de alguns fatores. Se o sistema estiver bom, tem dia que o sistema está um pouco congestionado, questão de internet, são fatores que excedem a nossa capacidade de resolver.
né? Problema na internet, problema no sistema, ou uma demanda muito grande de boletins registrados naquela hora, naquele dia, né? Enfim. Mas, em média, é 1 hora, no máximo 2 horas, para um boletim ser analisado, após ele cair no nosso sistema, ser concluído, nós já vamos falar daqui a pouco sobre isso, e enviado para a delegacia de origem. Então, voltando à sua pergunta especificamente, Vinícius, a mulher registra o boletim a hora que ela quiser. E chega para a gente, tá? E a gente analisa na hora. Se for um caso que envolva violência física, esse boletim vai ser devidamente tipificado, tá? Como lesão corporal ou injúria real. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem. Esse boletim, antes de ser concluído, já vai ser gerado uma guia para esta vítima, para ela passar pelo ML. E no histórico deste boletim vai constar o endereço do ML mais próximo da casa dela. Então, antes da gente concluir esse boletim, antes de fechá-lo, vou dizer assim popularmente, vai constar no histórico os crimes que foram encontrados ali a partir da narrativa da vítima, para onde vai esta ocorrência, o endereço do ML, e esse boletim, uma vez fechado, ela recebe de volta esse boletim no e-mail dela que ela cadastrou. Ela só não vai receber de volta se ela não cadastrou e-mail. Se ela cadastrou e-mail, esse boletim volta para o e-mail dela, fechado, com todas as orientações, quais foram as tipificações penais, para onde vai esse boletim, qual delegacia que ela deve comparecer assim que for chamada, e também a guia do ML anexo ali. A partir dali, Vinícius, aí sim, aí ela tem que imprimir essa guia, ou até mesmo baixar ela no celular e comparecer no ML o mais rápido possível. Sim, tá? E aguardar na sua casa, uma vez que ela registrou corretamente o endereço dela, ela vai ser devidamente intimada pela DDM local, ou no caso de não ter DDM local, a delegacia do município, o distrito do local, vai intimá-la, e aí a ocorrência terá sequência, né? Via de regra, se transforma num inquérito policial que vai ser presidido, vai ser tocado por policiais da delegacia local, seja a DDM ou a delegacia local. Entendi. Vai rolar o processo, né? Vai investigar. Vai rolar. E além disso, Vinícius, já antecipando aqui, além dela poder registrar online por um notebook, por um computador, por um smartphone, ela também, se esta mulher que sofreu uma violência, se ela tiver possibilidade de se dirigir a uma delegacia próxima à casa dela, se for seguro para ela, se ela tiver condições de transporte, e essa delegacia local, próxima a ela, pode ser uma delegacia normal, não precisa ser da mulher. Não, normal. Nós temos muitas delegacias aqui no estado de São Paulo que não tem a tipificação, não tem o nome de DDM. É uma delegacia normal, mas que, se nesta delegacia tiver uma sala chamada Sala DDM, com todo um equipamento semelhante a esse aqui do podcast, com um monitor de computador, uma internet boa, microfone e um bom sistema de áudio, essa mulher vai ser atendida por videoconferência na hora. Tá? Então, além da opção do registro online pela internet, tá? Se essa mulher tiver condições, se ela morar perto de uma delegacia que esteja estruturada, que tenha o suporte de sala DDM, essa delegacia vai nos chamar e nós vamos atender essa vítima ao vivo ou por videoconferência. E ela vai ser ouvida, acolhida, uma oitiva toda especial, e o boletim dela vai ser confeccionado. Aí sim, o boletim dela vai ser confeccionado por nós, do início ao fim, e ela vai receber todas as informações ali pertinentes sobre medida protetiva, o que pode, o que não pode, futuro das crianças envolvidas, né? A Polícia Civil não se envolve com questão de guarda de filhos, nem determinação de pensão alimentícia. Isso é um dever exclusivo da Justiça. A Justiça que determina a guarda, visitação, pensão alimentícia, mas a polícia sim dá todas as orientações. E aí, uma vez que essa vítima é atendida por videoconferência numa sala DDM, tá? Ela sai dali com o BO dela todo fechado,
com toda a orientação possível, né? E já sai com uma via do boletim dela, já sai com guia, se for o caso de passar pelo ML, enfim. E a medida protetiva, a polícia que dá ou é também a justiça? Então, Vinícius, boa pergunta também. Nós pedimos. Vocês que já pedem... Nós pedimos, tá? Mas Vamos é bom, lá. né, que vocês pedem, porque até ela procurar um advogado, não sei o Sim. quê, a própria polícia já solicitando. Exato. Vamos lá, vamos separar alguns casos aqui que é importante falar, porque a gente tem visto que algumas pessoas têm algumas dúvidas ainda. Vamos lá. Como é que a Polícia Civil de São Paulo hoje está estruturada a nível de organização, de instituição policial? As delegacias compreendidas dentro de São Paulo capital, elas estão dentro do setor chamado DECAP. Tá. Então a Polícia Civil hoje tem um setor chamado DECAP, que são as delegacias da capital. As delegacias que constituem todas aquelas cidades que fazem parte das cidades da Grande São Paulo, DEMACRO. Demacro. Tá? Fora isso, são os DEINTERES, Departamento do Interior, Departamento de Interior de Polícia. Tá. São os DEINTERES. Se eu não me engano, são 10 DEINTERES. Tá. Né? Então nós temos DECAP, capital, DEMACRO, Grande São Paulo, DEINTERES, são o interior de São Paulo dividido em 10 setores. Um boletim que chega para nós pela internet, é importante a gente frisar isso, Robes e Vinícius. Tá. Um boletim que chega para nós pela internet, não importa a hora do dia. A DDM Online, a sede estadual aqui em São Paulo, funciona 24 horas por dia. Nunca fecha. Nunca fecha. Tá. É uma estrutura fora do normal. E até onde eu sei, nenhuma polícia civil do Brasil tem essa estrutura e nenhuma polícia da América do Sul tem essa estrutura. Tá? Que incrível. A Polícia Civil de São Paulo saiu na frente, saiu na vanguarda. Foi pioneira no tocante a criar um órgão, um departamento especializado em atender mulheres e demais vítimas de violência doméstica. Então não tem na América do Sul, nem no Brasil, essa estrutura. Tá? Então, funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia vão ter ali equipes. Tá? Hoje a DDM Online, ela é constituída de 5 equipes, do A até o E, e a gente usa o código usado na polícia, né? Da Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco. Então, do A até o E. Tá. Né? São 5 equipes, tá? Trabalhando em turnos de 12 horas. Todas essas equipes, via de regra, salvo algumas exceções, são lideradas por 2 delegadas. Todas são delegadas, né, mulheres. Todas as equipes chefiadas, supervisionadas por 2 delegadas 24 horas. Tá? Muito Então, bom por exemplo, contar a minha isso, equipe trabalhou essa noite, equipe Charlie, eu sou da equipe Charlie. Tinha 2 delegadas conosco. Doutora Utímia, Cristine e a doutora Cristiane Chiodeto. As 2, com a gente ali 12 horas. Das 19 horas quando nós entramos até as 7 da manhã de hoje. 2 delegadas. E assim são as demais equipes. Volto a dizer, salvo quando há uma exceção, uma delegada está de férias, ou uma delegada está fazendo um curso de especialização, ou uma licença-prêmio, então aí fica uma delegada só. E o BO chega na mão de uma pessoa, um ser humano. Seja... Não é um robô que faz não, análise do BO, seja na nossa mão. Na mão de vocês. Seja na nossa mão. E, bom, eu não posso deixar de constar aqui que, além das delegadas-chefes de equipes, nós temos a doutora Cláudia, que é a delegada titular e que trabalha de segunda a sexta, fazendo a supervisão da supervisão. Olha só. Cobrando, exigindo, tudo isso para proporcionar um atendimento top para as mulheres. A doutora Cláudia Nogueira Cobra Martinez, ela é a delegada titular e ela está lá de segunda a sexta, cobrando, exigindo, ajudando, tirando dúvidas, enfim. Então vamos lá, voltando a falar dos BOs. Chegou BO pela internet, do DEINTER do interior, a gente pega, valida esse BO, coloca a tipificação, coloca todas as orientações da vítima e manda para o DEINTER. Aí fica a cargo dos delegados da delegacia que vai receber. Sim. Tá? Aí eu já não posso Eles que dizer. tocam o processo. Mas via de regra, esses delegados sabem, delegados e delegadas, eles sabem que tem que dar uma atenção especial. Hoje, violência doméstica, hoje os crimes englobados, abarcados pela Lei Maria da Penha, eles têm uma atenção especial no Brasil inteiro. Então, a gente manda para o DEINTER
E a gente deduz que em 48 horas, em menos de 48 horas, o delegado local, ele já recebeu esse... Na verdade, o boletim vai na hora. Sim. Sim. Que É isso que eu ia perguntar. Porque é qual tudo o tempo de informatizado. atuação, né? O tempo de atuação entre o recebimento do BO até a atuação de fato da delegacia. Então, Rubens, aí eu volto naquele ponto que eu falei. Um BO, ele, em média, é de 1 a 2 horas para ser analisado e fechado. Tá. É claro que tem alguns casos que são mais complexos. Uhum. Alguns casos são mais complexos. E aí as delegadas analisam, revisam, Sim. tá? Por exemplo, é comum as vítimas registradas do BO falar, olha, eu já tenho medida protetiva, mas ele não está respeitando. As delegadas, elas têm uma senha que acessa o Poder Judiciário e elas têm acesso a essa medida protetiva. Se realmente existe, se foi concedido ou não, se o autor foi intimado ou não, Entendi. para que a gente possa tipificar corretamente se há o descumprimento ou não. Então, em alguns casos, esse é um caso que demora um pouco mais. Tem que ter uma pesquisa para ver se realmente caracterizou, se consumou o descumprimento da medida protetiva ou não. Sim. Mas, via de regra, um boletim que chega para nós, ele é avaliado em 1 ou 2 horas, às vezes menos, Tá. às vezes um pouquinho mais, e ele é enviado para o DINTER. Lá, e quando ele é enviado, é assim, quando a gente fecha o boletim, já cai lá no e-mail da delegacia. Porque hoje a Polícia Civil de São Paulo é totalmente informatizada. Sim, sim. Totalmente informatizada. Sim. Tá? Então, e além disso, além da gente fechar o boletim e já cair lá no e-mail, toda a delegacia do Estado de São Paulo hoje tem um e-mail institucional que recebe este boletim. Tem Entendi. lá um campo lá, tem um sistema de polícia judiciária, o SPJ. A gente fechou esse boletim e já cai lá no sistema da delegacia. Além disso, nós temos também na DDM Online um policial específico que trabalha como mensageiro. 24 horas por dia. E qual que é a função dele específica? Assim? Pois bem, eu fechei o boletim, eu também trabalho como mensageiro. Ah, é? Mas via de regra eu sou validador. Tá. Sou validador. Eu pego o boletim, analiso, né? Tipifico, coloco os crimes, dou os demais acabamentos, digamos assim, tomo as demais providências e mando esse boletim, antes de fechar, para minha escrivã. Tem escrivãs lá também. Escrivãs e demais policiais que analisam, corrigem o BO, se está certo ou não do que eu fiz. Então, olha Entendi. o nível de supervisão. Sim. Eu analiso, faço o BO, mando para minha escrivã, a minha escrivã ou outra policial que exerce essa função analisa junto com as delegadas. Uma vez que elas deram ok, eu posso fechar aquele BO. Eu fechei e finalizei ele já cai direto no sistema da delegacia. Entendi. Pode ser a delegacia lá no fundão, lá no interior, vai cair lá. A delegacia mais longe da capital vai cair lá. Pois bem, uma vez que eu fechei esse boletim, eu mando uma resenha pro meu mensageiro, para minha mensageira. Ela, na hora, pega essa mensagem e manda por intranet para a delegacia. Então é tudo muito rápido. Então não tem como a comunicação falhar. Não tem. Não recebi não esse tem. BO. Só se cai o sistema. Entendi. Só se cai o sistema, Entendi. às vezes cai. Sim. Né? Às vezes nós cai o sistema e quando cai no estado inteiro. Aham. Né? Então isso aí acontece no mundo inteiro. Sim. Né? Mas se o sistema estiver funcionando, e via de regra está funcionando, a internet, o SPJ, é questão de... Eu fechei o boletim e mandei resenha para minha mensageira, da minha equipe, é questão de minutos a delegacia local, seja DDM ou distrital comum, recebe lá, tanto no sistema SPJ dele, como no e-mail, esse boletim. Caiu esse boletim lá, a delegacia já sabe que é um caso de Maria da Penha. Entendi. E aí a autoridade policial local, seja homem ou mulher, junto com o seu corpo de funcionários, na hora já pega aquele boletim e já DINTER, ajuiza. Ajuiza, o que é ajuizar? Mandar essa ocorrência para o fórum local para pedir a protetiva. Isso no DINTER, estou falando de DINTER. O DINTER, ele tem um SLA, um processo um pouco mais demorado? É um do que a pouquinho capital? mais, é um pouquinho mais. Tá. Então, DINTER. Tá. Estou falando de boletim que chega pela internet. DECAP e DEMACRO, que eu já expliquei aqui. Isso. DECAP Capital, DEMACRO Grande São Paulo. Chegou pra gente, nós mesmos ajuizamos. Na hora.
eu analiso o boletim, eu leio com atenção o que a vítima está me narrando, se ela quer a protetiva ou não. Outra coisa, deixando uma coisa bem clara, Rubens e Vinícius, é a vítima que decide se ela quer boletim ou não. Tá. Perdão, ela tem se ela quer medida protetiva, ou não. se ela quer a medida protetiva ou não. Ela precisa colocar isso no boletim? Ela tem um formulário. Quando tá. a vítima acessa o site da Polícia Civil para registrar um boletim online, tem lá um campo violência doméstica. Ela indo nesse campo violência doméstica, ela vai seguir os passos que o sistema apresenta para ela e ela chega num formulário. Lá esse formulário é bem minucioso. Qual o tipo de relação? Tem filhos juntos? Não tem? Que tipo de agressão já sofreu? E uma série de perguntas. Ele tem acesso à arma de fogo ou não? Já te ameaçou ou não? E lá embaixo, quer medida protetiva? Quais? Proibição de contato ou até retirada do lar. Tem vários tipos de medida protetiva. Na via de regra são duas, Vinícius. A proibição de contato, a gente pode falar daqui a pouco, um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem, e a retirada do autor do lar, afastamento dele do lar. Entendi. É a vítima que vai pedir ou não. Ok? Pois bem, recebendo o boletim, a gente vai lá nesse formulário e lê tudinho com atenção o que ela escreveu. No caso de decap de macro, se ela pediu medida protetiva e tem base para isso, tem fulcro na lei, a gente fecha o BO, manda para a delegacia do mesmo jeito, seja uma DDM aqui da capital, ou seja a delegacia do DEMACRO, DDM distrital comum. Mas a diferença é que no decap de macro, as nossas delegadas já ajuizam na hora, já pedem na hora para a justiça a medida protetiva. Mesmo sem ela ter feito ainda o IML? Não, mesmo sem ter feito o IML. Porque a gente entende... Por que foi criada, Vinícius, a medida protetiva? Tanto é que a gente usa a sigla MPU, Medida Protetiva de Urgência. Porque a gente entende que é uma urgência em prestar para essa vítima um socorro, porque ela está ocorrendo um risco. Sim. Entendi. Né? Nem todos os casos cabe MPU. Tem casos que não cabe MPU, porque a gente entende que mesmo que ela pediu, vocês analisam se é cabível ou tem não. Tem casos que ela registra e não tem uma base para pedir MPU. Mas na dúvida a gente pede. Na dúvida a gente pede. Nós temos um lema lá na DDM Online. Na dúvida, pró-vítima. Por quê? É mulher, geralmente tem filhos, é a parte mais frágil da relação. O número de ocorrências contra as mulheres no Brasil e feminicídio, infelizmente, aumentaram absurdamente nos últimos anos. Então, na dúvida, é pró-mulher. E lá na frente, a delegacia local, seja distrital comum ou DDM, vai avaliar com mais calma. Sim. Entendi. Tá? Mas chega a negar alguma vez? Você fala a gente ou a justiça? A justiça, né? Chega a negar, por exemplo. Sim, em alguns casos sim. Em alguns casos sim. Tá. Falando da gente, respondendo a pergunta do Vinícius lá de trás, né? É a gente que pede, é a gente que concede a protetiva, a medida protetiva, o MPU ou é a justiça? Não, a gente pede. Vocês pedem. Não, é que eu fiquei na dúvida, né? Se vocês quem pediam... concede ou não é a justiça. Porque até a pessoa pedia demorar, então legal que vocês pedem. E a segunda dúvida foi que já aceitar tão rápido, porque eu pensei que ela ia ter que provar... Não, é muito rápido. Vamos proteger primeiro, aí vamos depois... proteger primeiro e depois nós vamos apurar. Depois desenrola. Nós vamos apurar. Então, decap de macro, o boletim chegou, a gente fechou o boletim, na hora... Uma das nossas delegadas já ajuiza direto com a justiça, tem um canal direto das delegadas da DDM com a justiça pedindo a protetiva. Qual é o prazo? Que eu já sei que vocês vão perguntar. E os nossos, como chama? Ouvintes? Telespectadores é coisa do Silvio Santos. A gente tem telespectadores e tem ouvintes também, porque o pessoal do Spotify só ouve, né? Exato. Então, os telespectadores e ouvintes. Também, né? É isso. Então, o nosso público provavelmente vai alimentar essa dúvida. Qual o prazo? O prazo a gente pede 48 horas para analisar e 48 horas para a justiça conceder. Mas, via de regra, sai rápido. Como eu falei aqui no começo, eu trabalhei muitos anos no interior. Eu trabalhei muitos anos em Bananal, lá na pontinha do estado, divisa com o Rio de Janeiro. O pessoal já deve ter notado que o meu sotaque não é de paulista nem de paulistano. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, que não é carioca, é fluminense. Carioca é o cara da capital, né? Sim. Que fala esperto e tal. Não, eu sou do interior, sou do interiorzão. Meio termo ali, né? Meio termo, descendente de mineiro, enfim.
Eu trabalhei muitos anos, a minha vida inteira eu trabalhei. Eu trabalhei em Bananal, divisa com a minha cidade, Barra Mansa, eu sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e trabalhei a vida inteira ali em Bananal. Né? Eu saí da academia de polícia em 2000 e fui para Bananal. Ali em Bananal, rodei em outras delegacias, ajudei em Arapeí, fiz muita operação verão em Ubatuba, Caraguá, Boiçucanga, operação inverno em Campos de Jordão, operações contra o crime organizado em outras cidades, enfim. Mas, enfim, quando começa a valer mesmo a Lei Maria da Penha, eu trabalhava lá no interior. Tá. Eu já vi casos, eu já testemunhei casos do colega que me antecedeu no plantão registrar o crime à noite na Lei Maria da Penha e no dia seguinte o oficial de justiça sair de Guaratinguetá do plantão judiciário, porque o plantão judiciário que responde ali pelo fundo do Vale Histórico ali é Guaratinguetá. Tá. Isso sábado, domingo, feriado. Durante a semana o fórum está aberto. Em Bananal tem fórum. Sim. Né? Mas eu já vi casos da ocorrência Maria da Penha, com Maria da Penha ser registrada no dia à noite, na segunda à noite, um exemplo. E na terça-feira, o oficial de justiça ali de Bananal já sair, já intimar as partes, a vítima e o autor. E eu já vi casos também da ocorrência registrada no sábado à noite ou na sexta-feira à noite. E aí no dia seguinte, seja sábado de dia ou domingo de dia, ou feriado, é o plantão judiciário de Guará que responde, o oficial de justiça sair lá de Guará e bater lá na delegacia e perguntar onde é que mora, onde é que é essa rua aqui, onde é que é esse bairro? Eu vou lá intimar o autor e a vítima. Então, em menos de 15 horas, em menos de 16 horas, o autor e a vítima ser intimado. Isso lá no interior. Aqui na capital, de repente, por causa do número de ocorrências, talvez não seja tão rápido assim. Sim. É bem provável que não seja rápido assim. Mas em média, tá? Isso é uma média, tá, Rubens? Sim, nós temos as exceções. Lógico. Nós estamos falando aqui de ocorrência policial, decisão do Poder Judiciário, análise do juiz ou da juíza e do Ministério Público. Então, uma série de fatores. Mas em regra, tá? É 48 horas para a justiça dar uma resposta para a vítima se ela concedeu a medida protetiva ou não. Sim. Via de regra, respondendo, Vinícius, a sua pergunta, via de regra, na dúvida, a gente pede medida protetiva, né? Sim. Porque muitas vezes a vítima tá muito ferida emocionalmente, aí eu entro na área de vocês, né? Eu estou aqui na frente de um psicólogo e um psicanalista. Muitas vezes a vítima está tão ferida, está tão humilhada, que ela não consegue exteriorizar, transportar e colocar no biol tudo que ela passou. Exatamente. E aí é que entra o feeling, né? A perspicácia dos policiais da DDM. Homens e mulheres que foram escolhidos para ir para aquela unidade, e nós somos cobrados constantemente sobre essa sensibilidade. O que a vítima está falando? O que pode ter por trás? Então, na dúvida, quando a gente desconfia que tem algo a mais por trás, a gente pede a medida protetiva. Perfeito. E via de regra, veja bem, eu não sou do Poder Judiciário, não sou do Ministério Público, eu sou um policial civil somente, mas via de regra, até onde a gente tem sabido, até onde a gente tem tomado conhecimento, a Justiça concede a medida protetiva com o aval do Ministério Público. Até Então, por vocês serem policiais, pode ser que você já veja o nome do cidadão lá, se ele já é um cidadão que já causou problema, isso talvez justifique vocês, né? Dar já a medida ou não? Ah, sim, boa pergunta. Porque você já tem ali uma história, às vezes esse cara não é a primeira que ele está aprontando na vida, né? Boa pergunta, Vinícius, ótima pergunta. A DDM Online hoje, ela trabalha com uma estrutura de tecnologia, de informatização top, tá? Muito, nós temos, para vocês terem noção, nós temos telefones fixo de linha, né? nem sei se usa termo ainda, telefone de linha fixo. Nós temos celulares à nossa disposição. Tudo isso, eu já estava esquecendo de falar sobre isso, ou vocês iam perguntar. Como que é o contato com a vítima? Já vou falar daqui a pouco. A DDM Online hoje, ela tem à disposição dela 24 horas por dia. Telefones fixos, telefones celulares, para a gente entrar em contato com a vítima por ligação ou WhatsApp. Uhum. E nós policiais civis da DDM Online, nós temos senhas especiais para acessar os sistemas diversos da Polícia Civil, que vai nos levar até esse autor e nós vamos levantar toda a vida dele. Uhum. Toda a vida dele. Esse autor, esse denunciado, ele pode ter... E é comum isso, infelizmente. Uhum. Ou não é tão raro. Esse autor, né, esse
João de tal, né? Esse João de tal chegou um BO contra ele hoje. A Maria registrou contra ele. Só que há 15 anos atrás ele cometeu um outro crime contra outra mulher. Vai chegar para nós. Há anos atrás, a Polícia Civil, há anos atrás, a Polícia Civil de São Paulo começou uma forte caminhada em prol da informatização. Sim. E ela tem sido muito exitosa nesse sentido. E até uns anos atrás nós tínhamos um sistema que chamava RDO, Registro Digital de Ocorrência. Pois bem, o RDO evoluiu, avançou, como tudo hoje na área da tecnologia tem avançado, e passou para SPJ, Sistema de Polícia Judiciária. Então pode ser um boletim lá atrás do RDO, da época do RDO ainda. Tudo que ele fez, qualquer coisa, tudo. vai puxar a ficha. Boa pergunta, Vinícius. O João de tal que está sendo denunciado. Vai puxar a ficha Hoje, dele. a gente levanta a ficha dele tudinho. Tem passagem por tráfico, por furto, por roubo, outros crimes. Maria da Penha, anterior. Sim. Nós vamos levantar na hora. E tudo isso vai pesar para a gente pedir a protetiva ou não. Sim. Entendeu? Então, hoje, com as nossas senhas e com um sistema avançado de informatização da Polícia Civil de São Paulo, você tem acesso a tudo. A foto do cara, endereço, tudo. Entendeu? Para a gente poder terminar de fechar esse boletim com o máximo de informações possíveis para facilitar o trabalho da Justiça, do oficial de Justiça, do Ministério Público e da delegacia local, seja DDM ou comum, que vai tocar esse inquérito. Sim. Então, os boletins que a DDM Online aqui na capital, a sede estadual recebe, eles são fechados com o máximo de informação possível. Ainda que a vítima não tenha colocado, Sim. se a gente julgar necessário, a gente vai atrás da vítima. E aí, quando a vítima ela registra o boletim pela internet, porque pela sala DDM, que a gente chama também de sala Lilás, né? Sala Lilás, mas o nome oficial é sala DDM. Pela sala DDM, a gente está ali com a vítima, por videoconferência. Então a gente já pergunta tudo para ela. Sim. Muitas vezes ela não sabe o RG do cara, que é o registro geral, nem o CPF, mas aí a gente vai pesquisando, qual o nome dele? Primeiro nome da mãe. Quantos anos ele tem? A gente começa um trabalho minucioso ali de investigação tecnológica, até chegar no cara. Vai. Só em último caso, que a gente fecha o boletim sem os dados completos do cara. Em último caso. Por exemplo, o camarada é de outro estado. Aí fica um pouco mais complicado. Mas assim mesmo nós temos policiais ali que têm senhas que acessam o Brasil inteiro. E se precisar, a gente consegue chegar nesse cara. Então deve ser bem difícil alguém que vocês não vão achar. É bem difícil. É muito raro o caso que a gente não consegue levantar ou usar uma nomenclatura aqui popular, ficha do cara. É muito raro a gente não conseguir chegar na ficha do cara, para vocês verem que nível que tá de serviço prestado da DDM Online. É até interessante esse histórico, porque na clínica, eu recebo muitas mulheres que foram agredidas e que, quando foram fazer o BO, algo assim, puxaram o histórico de relacionamentos anteriores desse cara e que já tinha histórico também disso. Então, é interessante você falando isso, porque agora a gente personifica o que é isso, né? Então, essa ficha, né, usando essa nomenclatura, essa ficha que vocês puxam, traz tudo lá de trás do cara e ele vai pegar de alguma forma. Vai pegar, vai chegar. Acho que um ponto importante, acho que a gente estava até falando ali fora, né, Alex, sobre a questão da pandemia. Na pandemia teve um alto índice, né, de agressão à mulher, de alto índice de agressão e gravidez também, né? Exatamente. De bebida, né? Também pode ter potencializado, droga, porque a galera bebeu muito ficando em casa. Eu não sei se eu falei aqui no início, eu sou cristão, né? Eu tenho formação cristã, teológica, e a gente, no ano da pandemia, eu estava na minha cidade, além de policial civil, eu fui pastor 20 anos na minha cidade, né? Exerci o ministério pastoral. Hoje eu estou aqui numa outra igreja em São Paulo, que é a mesma que o Rubens está frequentando, a Paz Church. Estou aqui só como um obreiro, um servo, né? A partir de uma direção de Deus, a gente trocou de denominação, mas eu fui pastor com formação teológica, 20 anos, e no ano da pandemia, eu estava na minha cidade, pastoreando e trabalhando na delegacia, né? E a gente viu, infelizmente, fazendo uma análise assim, social, psicológica e também espiritual. Muitas pessoas surtaram. Sim. Acharam que era o fim do mundo.
acharam que iriam morrer e, infelizmente, nós tivemos um índice de mortandade, né, de mortalidade alto no Brasil e em outros países do mundo. E as pessoas, cada um com a sua história, cada um com seu histórico familiar, religioso, muitas pessoas surtaram realmente. Né? E muitos homens, diante de uma série de dificuldades, muita gente perdeu emprego, né, Vinícius? Né, Rubens? Muita gente perdeu emprego, perderam negócios, né? Foram à falência mesmo. E aí... Na sua visão, qual que foi o principal motivo da pandemia ali em específico? Porque a gente está falando da perda do emprego, a gente está falando de falência e a gente sabe que isso faz qualquer pessoa surtar. Surta. Mas dentro das estatísticas ali do que você atendia, teve algum motivo que você falava assim, nossa, mais um? Esse era padrão. Você está falando a nível de ocorrência? A nível de ocorrência, exatamente. Olha, que a pandemia gerou de mais ocorrências, né? De mais ocorrência dentro de agressão à mulher. Vamos lá, teve muita agressão à mulher. Muita agressão à mulher. Também teve muita agressão entre familiares que não entram dentro da Maria da Penha. Tá. Né? Então, não, mas específico para mulheres, assim, qual motivo? Assim, perdi o emprego, bateu na mulher. Tem algum dado? Muita lesão corporal ou injúria real. Vou fazer uma diferenciação aqui. Lesão corporal é aquela agressão física onde a mulher está visivelmente machucada. Tá. Injúria real, o Código Penal, artigo 140, fala da injúria. O que é injúria? Xingar. Tá. Xingar. Isso teve muito na pandemia também. Entendi. O cara estava nervoso porque perdeu o emprego, ou então estava trabalhando home office e foi uma novidade para todo mundo. Isso. Enfim, uma série de fatores. A insegurança do amanhã, né? O ser humano, diante da insegurança do amanhã, ele pode surtar. Se ele não tiver uma estrutura espiritual, se ele não tiver uma fé, se ele não teve uma boa estrutura familiar na infância, isso aí. Se ele não tiver bem estabilizado social e economicamente, ele pode surtar. Então, a injúria, artigo 140, é xingar, ofender. A injúria real, quando eu, além de xingar e ofender, eu toco. Mas eu... Toca, mas não bate. Pegou no braço, chacoalhou e xingou. Tá. Exatamente, Vinícius. Peguei, chacoalhei, ou puxei um cabelo, enfim. Aí é a injúria real. Só que, detalhe, a Polícia Civil, no fundo, não tem esse poder de definir o que é injúria real ou lesão. Quem vai dar a resposta final é o médico legista, do IML. Entendi. Tá? E nós temos IMLs pelo estado de São Paulo inteiro. Entendi. Então, a gente entendeu que é injúria real. Ou lesão, não interessa. A gente vai tipificar e vai gerar uma guia do IML e nós vamos mandar essa vítima para o IML. Tá? E lá, o médico legista vai dar a resposta final, porque nem o delegado de polícia, nem a delegada tem o poder de dizer, não, é lesão. É claro que tem casos que são visíveis. A mulher está com o olho roxo, a mulher foi Sim. barbarizada, está machucada, visivelmente lesionada. A gente sabe que é lesão e a gente vai pôr como lesão, mas na verdade, para ele ser processado... Pegam e não vão pro ML? Eu ia falar isso agora, Vinícius. Que aí ela regula. Deixa eu só fechar o gancho aqui, se você me permite, da pergunta do Rubens. Então, o que teve muito na pandemia? Muita injúria, muito xingamento. Muita ameaça. Eu vou fazer isso com você, vou fazer aquilo com você, vou dar um fim na sua vida, dou um fim na minha vida, dou um fim na sua vida, depois dou um fim na minha. E lesão corporal. Foi o que mais teve na pandemia. Lesão corporal, injúria real, ameaça, foi isso aí. Tá. É interessante você falar isso, porque eu já imaginava essa resposta, porque são exatamente os mesmos casos que vão crescendo no decorrer dos anos, mesmo depois da pandemia. E são os casos que antecedem um feminicídio. Então, normalmente tem lá injúria real, né? E aí depois, feminicídio. É exatamente isso que acontece? Assim, quando acontece o feminicídio, normalmente já teve um boletim de ocorrência antes... Como que, assim, até aconteceu o feminicídio, assim, existe esse processo que você trouxe pra gente, o BO, o IML, e aí a pessoa, de repente, não obedeceu a medida protetiva, foi lá e causou feminicídio? Excelente pergunta, Rubens. Via de regra, salvo exceções, via de regra, a violência ela vai crescendo. Tá. Começa com uma discussão mais áspera. Porque assim, Rubens e Vinícius, vocês também são casados, eu sou casado agora
Agora em outubro eu faço 33 anos de casado. Eu casei muito jovem. Mas eu nunca coloquei a mão na minha mulher. Sim. Entendeu? Eu fui criado pela minha mãe. Eu fui criado de maneira muito rigorosa pela minha mãe, né? Na minha família tinha muitos problemas, como toda família. Eu não venho de uma família cristã. Eu não nasci em berço cristão. A minha família não é de origem cristã, né? Era uma família comum, sem as regras da Bíblia, sem as regras do cristianismo. Mas graças a Deus é uma família que eu não cresci vendo violência doméstica. Uhum. E a minha mãe me criou ali, né? Fui o primeiro filho. E ela me criou ali. Eu sou da geração que, bom, pelo menos a turma com quem eu andava. Todos nós tivemos as nossas turminhas de infância, adolescência, começo de juventude. Sim. Que a gente estudava junto, ia pra discoteca junto. Hoje em dia chama balada, né? E a gente ia pra baile, matinê, baile de carnaval, a gente ia junto. Bom, a turma que eu andava, cara, não tinha esse negócio de violência contra a mulher. Não tinha. A gente queria paquerar, a gente queria namorar, mas não tinha esse negócio de violência contra a mulher. Isso aí. Por isso que, Rubens e Vinícius, por mais que eu trabalhe com isso há muitos anos, eu ainda me choco. Eu ainda vejo alguns casos que eu chego em casa e comento com a minha esposa, falo, amor, peguei um caso sem acessado, como é que pode? E aí eu comento com os meus filhos. Eu tenho um filho de 18 e uma filha de 15. Uhum. Eu só demorei um pouquinho para ter filho. Isso é uma outra história, a gente pode conversar um outro momento. E aí eu comento, eu já aproveito e já discipulo meus filhos. Olha, peguei um caso assim, assado. E aí quando é o cara, eu falo com meu filho. Quando é a moça, eu falo com a minha filha. Olha, tem que orar, tem que pesquisar primeiro, tem que ir devagar. Bom, eu tô falando isso tudo porque eu sou casado há 33 anos. Quem nunca errou com a esposa? Uhum. Qual a esposa que nunca errou com o marido? Faz parte, a nossa caminhada é construída em cima de erros e acertos. Exatamente. Quanto mais acertos, mais êxito social, financeiro, carreira, enfim, espiritual. Quanto mais erros, problemas, decadência. Então eu já errei muito com a minha esposa, ela já errou comigo, mas a gente se ama e a gente vê o casamento como algo sagrado e eu não coloquei a mão na minha esposa. Mas vamos lá, então, eu estou falando isso tudo, Rubens e Vinícius, porque não é o ideal. Não é o ideal ter briga no casamento. Uhum. Não é o ideal. Mas acontece. A gente vive no mundo real. A gente não vive no mundo imaginário. Exatamente. A gente não vive no Fantástico muito de Bob. A gente vive no mundo real. Uhum. Tem um mundo ideal e um mundo real. Exatamente, Vinícius. Um dos meus primeiros pastores me ensinou isso há muitos anos atrás, né? E eu vou estar com ele domingo que vem em Campinas. Ele falava para mim, Alex, tem um mundo ideal, que um dia nós vamos chegar lá com Jesus, mas a gente vive no mundo real, cara. E a gente tem que saber viver nesse mundo real, conforme a Bíblia, enfim. Então, o casamento ideal, e eu conheço hoje eu tenho o privilégio de conhecer pastores, irmãos, que têm um casamento, olha, sem mentira nenhuma. Os caras têm um nível de qualidade muito boa. Mas via de regra não é assim. E não foi o meu caso também não. Porque quando eu casei com a minha esposa, eu não era cristão. Sim. Né? Aí depois a gente se converteu, nós nos convertemos juntos, e aí de lá pra cá é um constante crescimento. Eu com ela comigo, e a gente aprendendo um com o outro. Mas enfim, vamos lá, Rubens e Vinícius. Por mais que no passado eu já tenha errado com a minha esposa, eu já tenha tido discussões ásperas com ela, olha, eu falo a vocês dois, eu nunca cheguei ao nível de ofender minha esposa com certas palavras. Que eu nem vou dizer aqui no podcast. Sim. É a minha esposa, a mulher que cuida de mim. Que cuida de mim, que me alimenta, que cuida de mim, da minha roupa, e eu cuido dela, que me deu 2 filhos maravilhosos. Eu chamar ela de certos nomes, para mim é inadmissível, que eu não vou dizer aqui quais são. Sim. Mas vocês dois e os nossos ouvintes e telespectadores devem imaginar. Com certeza. Uhum. Então eu acho que tem certos nomes que você não pode dirigir a ser humano nenhum. Ainda mais com o seu cônjuge, que você divide uma casa, divide a intimidade, divide o seu corpo. E aí, respondendo a sua pergunta, o Rubens, começa com essas palavras de baixo calão. Uhum. Palavras ofensivas, sabe? E altamente inadequadas. Começa com essas palavras. E aí, se não houver um basta ali,
Se o casal não sentar para conversar e já parar ali, aí começa a escalada da violência, Rubens. Das palavras baixas começa o toque, que foi o que o Vinícius falou, segura no braço, dá um empurrão, daqui a pouco já está pegando o pescoço, daqui a pouco está batendo, e aí no meio disso tudo começam as ameaças. Ah, você me pertence, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Ai de você se separar de mim, se envolver com outro cara, eu vou matar você. Aí já começou Pronto, aí a coisa já tá grave. Eu diria que, infelizmente, já tá no meio do caminho para chegar na reta final do feminicídio. Então, Rubens, respondendo a sua pergunta, sim, via de regra, começa com uma ofensa, um palavreado imoral baixo, que eu não vou dizer aqui. Aí começa com toque, a ameaça. E se a mulher não tomar providência a tempo, se ela não dá um basta nisso, pode terminar, sim, em feminicídio. Né? Então, respondendo a sua pergunta. A grande maioria das mulheres que chegam, normalmente num estado emocional extremamente abalado, fala que, eu não percebia, ele até me xingou tal dia, mas depois ele me pediu desculpas e tudo bem, me trouxe flores, me levou para jantar, mas aí depois ele fez de novo, ele me xingou, e aí eu não percebi, e quando aconteceu, eu já estava sendo agredida. E a gente sempre busca orientar, e eu já acompanhei casos da pessoa fazer o boletim de ocorrência, de eu orientar a pessoa a fazer o boletim de ocorrência, mas em muitos casos a mulher tem, além do medo, né, porque ela tem medo da consequência depois, fala assim, putz, se ele ficar sabendo que eu fiz o BO, ele vai fazer coisa pior. Tenho clientes que tá acontecendo, elas não estão indo fazer o BO, né? Não faz BO, exatamente. Não faz falar. E aí vai indo, daqui a pouco acontece coisa pior. Então eu já tive pacientes, por exemplo, que tava nas palavras e chegou a agressão e a pessoa ainda assim tá com medo. Assim, você deve atender, enfim, casos todos os dias assim. O que você traz para essas mulheres? O Rubens, infelizmente, isso que você falou agora, infelizmente, é lamentável. É muito comum. É mais comum do que a gente fala. Do que a gente imagina. Existem estudos sobre isso, e esses estudos falam do ciclo da violência. Né? A minha delegada, eu tenho 2 delegadas na minha equipe, a titular da equipe é a doutora Utímia, uma estudiosa, assim, uma delegada, ela ama o que faz, ela tem se especializado muito na questão da violência doméstica, lançou um livro há pouco tempo sobre isso, ela e outras delegadas lá da DDM lançaram um livro há pouco tempo, e ela é professora de academia. Então ela é uma delegada literalmente douta, muito estudada. Sim. E ela fala muito do ciclo da violência. O que é esse ciclo da violência? Envolve tudo isso aí, o Rubens, que vocês entendem também como psicalistas e pessoas que atendem né, vítimas. É uma série de fatores. Tudo começa com a baixa autoestima. Isso é verdade. Rubens e Vinícius, não tem como fugir disso. Uhum. Qual é a estrutura familiar que essa mulher cresceu? Como foi a infância dela como menina, como adolescente e agora como mulher adulta? Então, assim, eu não vou me furtar de falar aqui, não sou dono da verdade, nada disso. Aqui nós não estamos para pregar, eu sei tudo, eu sou dono da verdade, nada disso. E não estamos aqui também para levantar bandeira de religião, nada disso. Nós estamos aqui para prestar um serviço de utilidade pública. Perfeito. Que, infelizmente, virou um caso sério no Brasil e em outros países do mundo, que é a violência doméstica. Então, aqui a intenção não é essa. Mas, independente de religião, qualquer estudioso, seja filósofo, seja psicólogo, psicanalista, terapeuta, assistente social, se ele fizer um estudo sério, todos eles, teólogo, policiais interessados em investigar a questão da origem da violência doméstica, todas as pessoas, independente do ramo de crença e profissional, eles vão chegar a um denominador comum. Tanto por parte da mulher que sofre a violência, como por parte do autor que comete a violência. Tudo começa lá atrás. Qual foi a estrutura familiar que essa pessoa teve? Sim. Isso vai influenciar muito. Sim. Tá? Se essa pessoa teve uma boa estrutura familiar, tá? Uma educação boa,
ou usando um termo popular, um bom berço, né? E se ele teve uma boa educação, é pouco provável que este rapaz, que hoje é um homem, vá se tornar um autor de Maria da Penha. Sim. E esta moça, que hoje é uma mulher, se ela teve uma boa estrutura familiar, ela vai crescer com uma boa autoestima, com uma boa cabeça, com bons sonhos, boas perspectivas, e ela vai ter, digamos assim, baixa resistência a qualquer tipo de violência. Perfeito. Pois bem, o que nós temos visto hoje no Brasil, e aí eu vou falar do Brasil, não vou falar de outros países, vamos falar de Brasil. Nós temos visto hoje uma decadência da estrutura familiar. Uma decadência da estrutura familiar. A família não é mais valorizada, a família é atacada, a família é desdenhada por uma série de culturas. Uhum. Até mesmo por questão de política. E aí esta ex-criança, esta ex-adolescente chega à fase adulta já bem desestruturada. Isso. Teve problema com o pai, muitos não conheceram o pai, ou o pai foi violento, foi abusivo, ou viu, ou testemunhou o pai ser abusivo com a mãe, com os irmãos mais velhos. Pai alcoólatra, eu vejo Pai também. alcoólatra, pai drogado, um pai que também teve dificuldade de se estabelecer financeiramente na carreira. Enfim, ela cresceu num lar desestruturado. Ok? Esta mulher, infelizmente, volta a dizer, nós estamos falando aqui de regra, gente. Tem exceção para tudo. Sim. Esta mulher, via de regra, infelizmente, ela vai ter uma inclinação maior para tolerar certos desrespeitos. Exatamente. Esta mulher, que no passado teve uma infância e uma adolescência num lar conturbado por N motivos, ela vai se tornar uma mulher adulta bem propensa a entrar no ciclo de violência e tolerar. Ah, ele me xingou, mas ele estava nervoso. Ah, ele segurou meu braço, me empurrou, mas não machucou. Ah, ele trouxe flores. É isso. Ah, ele falou que ia mudar. Ah, ele falou que teve um problema no trabalho. E aí começa o ciclo de violência. Entendeu? E assim, Rubens e Vinícius, eu vou sair um pouco da violência doméstica e vou falar sobre criminalidade e punição. Onde há impunidade, é indubitável que vai aumentar a criminalidade. Interessante. Tá? Tá. Onde há impunidade, vai aumentar a criminalidade. Seja ela física contra o ser humano, seja ela contra instituições, seja criminalidade financeira, fiscal, o que for. Moral, enfim. Pois bem, onde há punição, uma punição justa, rápida e correta, a tendência é frear a criminalidade. Sim. Pois bem, aí voltando para dentro do nosso contexto que nós estamos debatendo aqui hoje. Na violência doméstica, dentro do ambiente familiar, a mesma coisa. Quando o camarada nota que a mulher está envolta, está dominada pelo ciclo da violência, por N motivos, baixa autoestima, falta de perspectiva, muitas das vezes, e aí isso me corta o coração, eu acho isso uma covardia, muitas vezes a mulher é dependente financeira do cara. Tem essa também, é verdade. E aí quando o cara nota isso, a tendência é escalar a violência. Esta noite mesmo eu atendi uma vítima, claro que eu não vou falar nome nem de onde, Sim. a ética é garantida, a privacidade é garantida. Essa noite mesmo atendi uma vítima na sala DDM, por videoconferência. E ela falou para mim, policial, olha, ele já fez isso comigo, por fim não aguentei, separei. Eu falei, mas é sério? Ele falou, não, ele já me bateu várias vezes. Ele sempre me oprimiu psicologicamente, mas eu fui levando por causa disso, daquilo. E aí aí veio a nossa filhinha, e aí você tenta salvar o casamento por causa da criança. E só que agora eu não aguentei, já estou separado dele há tanto tempo, mas ele até hoje não me esquece, me persegue, eu não posso me relacionar com ninguém. E esta noite ele fez isso. E aí eu coloquei tudo isso no papel. Então você vê, esta noite. Olha só, já estava separada. Já estava separada há 4 anos. E assim, mesmo assim ele está em cima. Essa noite, eu plantando tudo agora, eu registrei uma. Pela sala DDM. E aí fizemos o quê? Fizemos todo o boletim. E aí, voltando a falar do BO
do BO pela internet e o BO da sala DDM. No BO registrado pela internet, a vítima preenche o formulário. No BO, na verdade é BOE, Boletim de Ocorrência Eletrônico. BOE. No BOE que nós registramos, nós que preenchemos os formulários. A gente vai perguntando para a vítima, ele já fez isso, já fez aquilo, já aconteceu isso. E a gente vai preenchendo. Na verdade são 2 formulários, né? E a gente preenche, e aí essa noite, no caso desta senhora, terminei o boletim e já ajuizamos, não vou falar a cidade aqui, sim, já ajuizamos na mesma hora para a cidade, para o plantão judiciário da região, a medida protetiva, e com certeza, acredito eu, que a justiça vai conceder até o meio dessa semana agora. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, Rubens, infelizmente, é comum haver uma progressão, as vítimas não conseguirem sair, e aí volto a dizer, onde há impunidade, aumenta a criminalidade. Isso serve também para os crimes dentro de casa. Alex, agora eu conheço uma pessoa que teve uma mulher, né, ela teve uma discussão com um homem, né, na rua e tal, e aí falaram, procura a delegacia da mulher. E aí ela foi lá, falou, não é aqui. Então, nem tudo que envolve mulher é delegacia de defesa da mulher? E o que enquadra para realmente ser da delegacia de defesa da mulher, né? E como que vocês tipificam isso? Porque parece que não é tudo que envolve mulher que vai para... até aproveitando, só complementando essa pergunta dele que eu achei bem legal, o que não vocês não atendem também? Aproveite responder tudo na mesma... Duas excelentes perguntas. O que vocês não atendem? Porque eu sei que deve chegar muita coisa aí que não é de vocês, né? Porque nem tudo que está acontecendo com uma mulher vai ser para a Delegacia de Defesa da Mulher, né? O que realmente faz Duas parte? Excelentes perguntas. Vamos lá. A Lei Maria da Penha, ela é mais abrangente do que a população pensa. Tá? Bom, qual que é o caso clássico da Maria da Penha? O marido e a mulher. Tá. Mas não é só isso, não. A Lei Maria da Penha, nos seus artigos lá, vai dizer o seguinte: qualquer violência contra a mulher em virtude do seu estado de pessoa feminina e mais frágil. Então, vamos lá, Vinícius. Há uma discussão de trânsito, que aqui em São Paulo é um pouco comum. Sim. Trânsito a 1000 por hora, uma discussão de trânsito, há uma colisão, um acidente, e o homem desce e xinga aquela mulher ou até ameaça ela. Não é Maria da Penha. Ela deve registrar um boletim, pode ser online. Foi o que aconteceu, ela teve que ir para a delegacia comum, né? Ela normal. Ela pode ir para a delegacia comum, ou como aqui em São Paulo as delegacias vivem cheias, porque é muita ocorrência, né? São muitas ocorrências apresentadas pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Metropolitana, que trabalham muito, digo-se passagem. Então, se essa vítima, num acidente de trânsito, essa vítima mulher, foi ofendida por um homem, ou até mesmo sofreu dele um tapa, um murro e está lesionada, não é Maria da Penha. É ocorrência comum. É uma discussão no trabalho, um desentendimento no trabalho, onde o motivo da discussão foi desentendimento profissional. Também não é Maria da Penha. E outros casos, tá? Briga entre cunhados, a mulher e o cunhado. Enfim, assim, Vinícius, não é tão simples eu responder para você, mas realmente respondendo a sua pergunta, não é todo crime contra a mulher que vai ser englobado na Maria da Penha. Tá? Uma discussão, a gente já pega também, e aí, Rubens, daqui a pouco já entra na sua pergunta, sim, muito boa a sua pergunta. Uma discussão de um professor com uma mulher por causa do filho ou filha daquela mulher que é aluno. Né? O professor perdeu a cabeça e discutiu com a mãe. Não é Maria da Penha. Ocorrência envolvendo o colégio da criança, envolvendo o trabalho, uma discussão de trânsito, um desentendimento no hipermercado, no supermercado, numa via pública. Enfim, o conflito é por causa de um interesse comum ou um interesse conflituoso, não é Maria da Penha. Agora, se a mulher sofreu uma violência, independente do lugar, de quem que for, e a autoridade policial entendeu que o autor fez aquilo com ela por ela ser mulher e ser mais frágil na condição feminina, pode sim entrar na Lei Maria da Penha. Tá? Mas, via de regra, é ambiente familiar,
Gente, via de regra, volto a dizer, tá bom. a Lei Maria da Penha, ela é muito abrangente, mais abrangente do que a população imagina. Via de regra, é ali o conflito entre cônjuges, Tá. marido ou mulher, ou até entre duas mulheres. É isso que eu ia perguntar também. Entre o duas relacionamento mulheres. Duas Duas mulheres mulheres também. Duas também vai mulheres. pra- Relacionamento homoafetivo. No plantão retrasado, eu fiz uma sala DDM, atendi uma moça, relacionamento homoafetivo, Sim. e ela decidiu terminar, e a outra moça não aceitou e agrediu ela fisicamente. Boletim, Maria da Penha, lesão corporal, encaminhado para o ML, tudo direitinho. E aí segue a mesma regra, o mesmo Segue a processo. mesma regra. Então, Interessante. relacionamento homoafetivo, duas mulheres, Maria da Penha. Ou violência, Maria da Penha. Relacionamento heterossexual, um homem e uma mulher, Maria da Penha. Agora, outros relacionamentos também. Outros casos também. Irmão com a irmã, por ele ser mais forte, ser do sexo masculino, e ele vê que a irmã é mais frágil e ele parte para cima dela. Ele vai entrar na Maria da Penha. E aí eu quero fazer um alerta aqui para os camaradas que estão me ouvindo. Estão me ouvindo, estão me assistindo. Você, cuidado, você, irmão, que acha que pode tirar uma casquinha da sua irmã, né? Tô sendo bem brando aqui. Sim. Tirar uma casquinha, agredi-la. Cuidado que você pode cair na Maria da Penha, você pode sofrer uma só. medida protetiva. E olha o transtorno que vai gerar para a família. Sim, Também casos de pai com filha. sim. Já peguei casos de pai com filha que as delegadas entenderam que era Maria da Penha e fizemos o boletim e pedimos a protetiva. O que também, outro caso também que nos choca muito e nos deixa muito triste, mas infelizmente tem aumentado muito. Casos de filhos contra a mãe. Vocês acreditam nisso? Sim. Filhos Tem contra a de tudo. mãe. Filhos baterem na mãe, ameaçarem a mãe, injuriarem a E mãe. entra também. Entra na Maria da Penha. Entra na Maria da Penha. Abuso A gente. sexual também? Então, daqui a pouco eu falo sobre isso, Tá. ô Vinícius. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso aí. Que sobre abuso sexual tem uma questão importantíssima aqui que eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Tá? Então, filho contra mãe, principalmente aquele filho alcoólatra. Uhum. Muitas vezes o cara não é alcoólatra nem é drogado, ele só é mal criado mesmo. Sim. Entendeu? Ele é um desrespeitoso, é um ingrato. Então, mas nesse caso é difícil, né? Porque como é que a mãe vai denunciar o filho, né? Mas denuncia. Denuncia? Antigamente, elas tinham muita dificuldade, elas tinham muita vergonha. Olha só. Entendeu? Mas nos meus últimos anos lá em Bananal eu já peguei. E por mais que me deixou chocado, né? E a gente registra. Então, via de regra, respondendo ainda a pergunta do Vinícius sobre a abrangência da Lei Maria da Penha. Filho contra mãe vai entrar na Maria da Penha e a gente vai enquadrar o cara e vai pedir a medida protetiva. Tá? Então, a Maria da Penha... Nem todas as violências contra a mulher vai ser englobada na Maria da Penha, mas ela tem direito a registrar o boletim. E pode ser, Vinícius, online, não precisa. Tá na correria, foi um acidente de trânsito, você tá na correria. Aqui em São Paulo é uma correria tremenda, todo mundo com 1000 compromissos. Já registra ali, ó, pelo smartphone. Vai cair na delegacia comum, na delegacia eletrônica 1, e vai ser analisado. Ou se cair para nós vamos validar também. Sim. Tá? Então, nem todos os casos contra a mulher é Maria da Penha, mas muitos casos são. E aí, Rubens, agora, passando para sua pergunta, o que a DDM Online hoje não faz? Não aceita praticamente nada. Porque muitos boletins chegam para a gente, a vítima registrou e entendeu que era violência doméstica, mas ao fazer uma análise jurídica mais aprofundada, a gente viu que não é violência doméstica. Mas mesmo assim a gente valida o boletim dessa vítima. Entendeu? Entendi. Valida e manda para a delegacia de origem. Tá. Que a gente chama que é um boletim sem incidência na Lei Maria da Penha. A gente chama de boletim sem LMP. Boletim sem Lei Maria da Penha. Mas chegou para nós não vamos descartar esse boletim. Entendi. Existe uma ordem hoje na Polícia Civil para tentar de tudo para atender as vítimas paulistas de qualquer tipo de violência. Então é comum, todos os dias, todos os plantões, existe um número considerável de boletins que chegam para nós, não são Maria da Penha, mas mesmo assim a gente pega, coloca a devida tipificação criminal, ou seja, qual foi o crime, Sim. e aí em vez de mandar para DDM, a gente manda para a delegacia. Porque quando a vítima registra o boletim,
Quando ela termina de registrar o boletim com as palavras dela e ela põe o endereço dela, automaticamente o sistema já aponta qual a delegacia que é. Ah, tá bom. E aí não é um boletim, é um BOE, né? É um boletim de ocorrência eletrônico sem incidência da Lei Maria da Penha. Mesmo assim a gente finaliza e manda para a delegacia de origem e lá a vítima vai ser chamada, vai ser intimada e a ocorrência vai continuar. É assim, são pouquíssimos os casos de BOs que a gente indefere, ou seja, a gente não dá sequência a ele. E aí é importante fazer essa pergunta, o Rubens, para as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo. E aí eu vou fazer um apelo para elas. Quando você for fazer um boletim, veja bem, os boletins que vai fazer pela internet, não é da DDM, não é pela sala DDM, porque na sala DDM eu vou conversar com a vítima. Então eu vou tirar dela tudo que eu quero para formalizar o BO, ok? Sim. Mas nos boletins que as vítimas fazem, é muito importante elas colocarem, elas manifestarem nesse boletim o maior número de informação possível. Tá. E autorizar o contato. Quais são os poucos casos que a gente indefere o BO e aí o BO ali morre? Não vai para frente, ela vai ter que registrar outro. Mas ela recebe de volta, tá? Ela recebe de volta, se ela cadastrou um e-mail, ela vai receber essa resposta que o BO foi indeferido. E tem um despacho. Por que foi indeferido? Entendi. Quais são os BOs que via de regra a gente indefere? A gente indefere por outros motivos, mas é aquela narrativa muito curta. Ah, ele tá me ameaçando, eu não aguento mais, ele quer acabar comigo. Tem vítimas que escrevem isso. E eu até respeito o sentimento delas, a cabeça delas está a mil, as emoções estão em frangalhos, muitas vezes ela está num sistema de opressão muito intenso, está dentro do ciclo da violência, mas eu vou pedir para as vítimas que mesmo assim respirem um pouco e coloquem mais informações para a gente. Sim. Porque às vezes uma palavra a mais, uma frase a mais, a gente já tem subsídio, a gente já tem fulcro para finalizar aquele BO e mandar ele para a delegacia. Ela portou de saco cheio dele, não... Então, não dá pra só escrever quais são isso, os poucos BOs que a gente defere? Ela põe uma frase só e é muito vago, é muito indefinido. Não fala como foi, não fala quando e não autoriza contato. Sim. Olha, uma vez que ela... só pra ameaçar ele? Ela... Tem. Isso tem. Ela, vou fazer um BO contra você. Vai lá e faz um BO de qualquer jeito, só pra falar, ó, fiz. Isso tem, né? isso tem. Isso tem também. Porque... É o famoso BO, vou fazer um BO pra dar um susto nele. Pra dar um susto nele. Né? Então, né, isso aqui um alerta para as vítimas. Isso não costuma funcionar. Isso não costuma resultar numa melhora da relação. E aí, vamos lá, a vítima foi muito evasiva, foi muito curta e não autoriza o contato. Veja bem, uma vez que a vítima não autoriza o contato, a Polícia Civil não vai fazer contato com ela. Por quê? Porque nós entendemos que ela, de repente, está correndo um risco. E se eu fizer um contato com ela, o autor pode, de repente, interceptar e piorar a situação dela. Entendi. Agora, se ela autorizar o contato, e aí, na hora de fechar o boletim, Rubens e Vinícius, ela tem duas opções. Autoriza contato? Sim. Como? Por ligação e WhatsApp ou as duas coisas? Tá? Quando ela coloca autoriza o contato por ligação ou WhatsApp, nós vamos fazer contato com ela. Todo BO vocês dão retorno. Vamos ligar ou vamos chamar pelo WhatsApp. Olá, é a dona fulana de tal. E aí a gente faz algumas perguntas de segurança para saber se é a vítima mesmo. Sim. Então todo BO que chega lá, vocês entram em contato. Se ela clicou em não autorizar. necessariamente. Não é todos. Não necessariamente. Por quê, Vinícius? Alguns BOs... Eu tô falando de BOs muito assim, muito precários, que não tem como a gente dar sequência a ele. Entendi. A gente defere. Mas, por outro lado, tem BOs que chegam muito bem feitos. Aí nem precisa. Muito bem feitos. Olha, ele me bateu, me agrediu, ele me deu murro, soco, chute. E aí, Vinícius, é interessante dizer aqui para a população saber que quando você registra um boletim de ocorrência pela internet, seja de crimes comuns ou na Lei Maria da Penha, violência doméstica, você pode anexar fotos. Fotos. Então, quando o BO, a gente chama de BO redondo, tá? É uma gíria policial. O BO tá redondo, ela narra com clareza quais são os crimes que ela sofreu. Né? Ameaça. Ele me ameaçou de morte. Ele falou que vai colocar fogo em mim. Ele falou que vai dar cabo da minha vida. Pronto, ameaça clássica.
E ainda por cima, ou então, ele me bateu, ele me agrediu violentamente. E coloca a foto, pronto, aí a gente não entra em contato se a gente não entender necessário. Porque, veja bem, gente, nós estamos falando aí de uma média de 80 CBOs por turno de 12 horas. Nossa. É muita coisa. É E são BOs que a gente não pode fechar por fechar. Exatamente. Porque envolve violência doméstica, envolve uma mulher que está sofrendo violência, muitas vezes há muito tempo, né, Rubens? Exatamente. Voltando àquela sua pergunta, voltando a sua experiência do ciclo da violência. Sim. Então são BOs que requerem de nós uma atenção especial. Sim. Tá? Mas Mas a gente recebe de 80 a 100 BOs por turno de 12 horas. Nossa, é muita Tem coisa. dia que é 150, É muita coisa. fora salas DDM. Então, aqueles BOs que a gente vê que tá claro para nós o que aconteceu e tá com bastante subsídio para tipificar e colocar os crimes e, enfim, e mandar para a delegacia, a gente não liga. Mas na dúvida, qualquer duvidazinha, a gente faz contato com a vítima desde que ela autorize. E tem casos que nós, validadores, a gente acha, não vou fazer contato com essa vítima, não. Sim. A delegada vai lá e fala, não, faz sim. Olha, no meu caso, né? Alex, eu não gostei disso aqui, não. Eu não entendi isso aqui. Liga pra ela. Ela autorizou o contato? Assim. Quer dizer, a delegada já viu, né? Então, liga pra ela, então chama ela no WhatsApp. Pergunta isso pra ela, porque às vezes a delegada sente algo mais, né? Sente que de repente houve um crime a mais. Uhum. E aí sim, a gente faz contato com a vítima. E aí, se ela não soube acrescentar a foto, anexar a foto por algum motivo, se eu faço contato com ela e eu pergunto, você tem foto? No caso da violência física, né? Lesão corporal. Ela te manda pelo Tenho. WhatsApp. Ela manda pelo WhatsApp e eu anexo no BOE. E recentemente agora, a Polícia Civil atualizou o sistema dela e nós estamos conseguindo baixar, estamos conseguindo anexar vídeos e até áudios. Coisa que a gente não conseguia até um tempo atrás. Até umas semanas atrás, a gente não conseguia. A gente pedia para a vítima guardar com ela. Guarda com você esse vídeo, guarda com você esse áudio, para que quando você for chamado na DDM próximo à sua casa, você apresente lá para o escrivão, né, para a autoridade policial, e ele vai anexar os autos lá. Mas hoje, o sistema deu uma atualizada e está sempre se atualizando. Nós conseguimos baixar vídeos e áudios, inclusive. Agora eu quero te fazer duas perguntas que se ligam, né? A mulher que ela desiste, né? Ela começa e desiste. Então, eu não sei se isso está certo, mas me falaram que até determinado ano a mulher ela podia retirar esse BO, mas quando é Maria da Penha, a partir desse ano X, a mulher ela fez o BO, ela não pode mais retirar, né? E também a questão de quando a mulher, por mais que ela fez o BO, então ela não vai para o IML da sequência. Como que fica essas mulheres quando elas querem desistir, né? Elas fazem, mas depois vai a sogra, não sei, a filho pede para tirar, sei lá. Ela deu início, depois, o que acontece nesses casos quando ela tenta sair fora no meio do IML ou sei lá eu como? Vinícius, excelente pergunta, excelente pergunta. E veja bem, o que eu vou responder aqui agora é em prol das mulheres, não é contra elas. Uhum. Né? Nós não estamos aqui para impor uma revitimização para as mulheres. Nós estamos aqui para ajudar. O objetivo desse podcast aqui é ajudar as mulheres que estão sofrendo qualquer tipo de violência doméstica. É um objetivo de utilidade pública mesmo. Vamos lá. Infelizmente, o número de mulheres que se arrependem depois que registra o boletim, e muitas das vezes já virou um inquérito na delegacia de origem. Quando eu falo delegacia de origem, entenda a delegacia que atende aquele local onde aconteceu a ocorrência. Sim. Então, delegacia de mais origem próxima ali dela. seja DDM ou distrital comum. Sim. Tá? Então, delegacia de origem é aquela delegacia que responde por aquela área onde o fato aconteceu, local dos fatos. Infelizmente, muitas mulheres voltam atrás. E aí, eu vou repetir aquela frase que eu falei alguns minutos atrás aqui. Onde há impunidade, aumenta a criminalidade. Tá? Se eu falar para vocês que sempre que elas voltam atrás e querem, eu vou usar um termo que elas usam muito. Doutor, eu quero tirar o BO. É um termo que elas usam. Né? Com todo respeito a elas. A questão aqui não é menosprezar ninguém, mas elas usam. Eu quero tirar o BO. Eu me arrependi. Olha, eu vou falar aqui que é uma estatística minha, tá?
experiência de plantão policial interior e agora na DDM. E também eu andei tirando alguns plantões aqui nas DDMs da região. Andei trabalhando em algumas DDMs aqui na região, né, até para aprender mais. Olha, 80 a 85% dos casos que elas voltam atrás, elas voltam a sofrer violência. Mas elas conseguem retirar esse Então, de fato, já esse vou BO? entrar nisso. O que eu quero falar primeiro para esta mulher que está me ouvindo ou está nos assistindo. Olha, já que você tomou a decisão de fazer o boletim, você criou a coragem e fez o boletim, que é o certo, não volte atrás. Não volte atrás, a não ser que você veja efetivamente uma mudança de quadro no comportamento, na personalidade do cônjuge, do cara. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado com as emoções. Aquela pergunta que o Rubens fez lá atrás, na verdade, foi nem uma pergunta, foi uma colocação, porque ele tem experiência como psicólogo. As mulheres, muitas vezes, demoram muito para registrar a ocorrência. Por uma série de fatores, mas muito para a questão passional. Ah, não. Poxa, ele é bom, não deixa faltar nada, ele é pai do meu filho. Isso é uma questão passional. Vamos tomar cuidado com a questão passional. E vamos tomar cuidado também com a questão passional. Ah, vou tirar o BO. Volto a dizer, é uma estatística minha, que eu analisei, eu posso estar errado, mas se eu estiver errado não é muita coisa diferente disso não. De 80% a 85% dessas mulheres que voltam atrás e não querem dar prosseguimento à ocorrência, seja o BO, ou seja o inquérito policial, ou seja o processo lá no fórum, elas vão voltar a sofrer violência. Entendi. Alguns casos realmente o cara muda, o cara procura ajuda religiosa, psicológica, médica, e o cara muda, sim, eu acredito nisso. Eu, como cristão, acredito nisso. Eu já vi isso acontecer na minha caminhada pastoral. Mas, infelizmente, é um número muito grande de mulheres que voltam atrás. Isso é um risco muito grande. Ponto, é isso que eu queria falar. Vamos lá. Pergunta agora, vamos respondendo a sua questão dentro da lei. Uhum. Tá? Uma vez que uma mulher registrou um boletim de ocorrência contra o seu companheiro, o seu cônjuge, o seu agressor, enfim, e ele foi enquadrado como lesão corporal, não tem como. Hoje, a lesão corporal, a ameaça e a violência psicológica são crimes de ação pública incondicionada, ou seja, não está condicionado à vontade da vítima. Ele vai ser processado. Ele vai ser processado. Eu testemunhei um caso na 5ª DDM aqui na Zona Leste, ali na divisa ali de Tatuapé com Carrão. Eu andei tirando uns plantões ali. Eu testemunhei um caso de uma mulher, o cara foi intimado, né? E quando ele foi intimado, ela foi junto. Foi junto. E ela falou pro escrivão, então, eu vim junto porque eu quero tirar a ocorrência. Aí o escrivão falou para ela, não, veja bem, a senhora não entendeu. A senhora registrou aqui lesão corporal, ameaça, se eu não me engano foi esses crimes, tá? Lesão corporal, ameaça, são crimes de ação pública incondicionada, ele vai ser processado. Aí ela falou assim, mas eu já fui na justiça e pedi que eu não quero mais a medida protetiva. Não, tudo bem, você foi lá no juiz, na justiça e disse que não quer mais a medida protetiva, porque você se reconciliou com ele. Mas ele vai ser indiciado, já tem um inquérito policial em curso, ele vai ser indiciado e denunciado para o Ministério Público, e se o Ministério Público ele vai ser indiciado e enviado para o Ministério Público, e se o Ministério Público denunciá-lo, e via de regra denuncia, sim, ele vai ser processado. Então, respondendo a sua pergunta, Vinícius, ainda que a vítima queira voltar atrás, em alguns casos, não adianta. Ela pode comparecer em juízo na justiça e pedir a anulação da medida protetiva, que é um grande risco. Uhum. Tá? Porque se houve uma concessão de MPU, de medida protetiva de urgência, é porque houve toda uma análise jurídica da Polícia Civil, depois do Ministério Público e da Justiça para conceder essa medida protetiva. Eu acho isso interessante, porque senão ela acaba sendo coagida a retirar. Ela vai lá e tira a medida protetiva, olha, é um risco que ela está correndo. Agora, vamos lá. Alguns crimes como lesão corporal, ameaça, violência psicológica, aí os crimes sexuais também, abuso sexual, estupro e outros crimes, tentativa de homicídio,
Não adianta, ele vai responder. Mesmo que ela volte com ele, mesmo que ela peça para tirar a medida protetiva. Tá? E aí, Vinícius, volta lá atrás naquela pergunta que você fez. A medida protetiva sai antes do inquérito ser concluído? Sai antes do laudo do ML? Sim, sai antes, porque quer socorrer a vítima. Sim, sim. A lei hoje, a Lei Maria da Penha foi criada para dar uma resposta rápida àquela vítima e tentar ampará-la. Só que o inquérito ele demora um tempo. São inúmeras ocorrências por dia registradas em São Paulo, então tem muitos inquéritos. Então, respondendo a sua pergunta, muitas vezes já tem medida protetiva, mas a vítima quer tirar o BO. Tá, a medida protetiva, se ela for na justiça e pedir para tirar, a justiça cancela. Mas, dependendo do crime, não, ele vai ser processado. Agora, crimes como injúria, perseguição, dano, que são comuns também. São os crimes mais comuns na Lei Maria da Penha. Lesão corporal, ameaça, perseguição, injúria, dano, injúria real. A injúria comum. A injúria comum. Até mesmo a injúria real, né, que passou pelo ML, enfim, teve um toque. A injúria real, perseguição, dano. Se a vítima não quiser representar, ela tem 6 meses para representar. Se ela não representar, ele não vai ser processado. E a vítima tem o direito, inclusive, Vinícius, de pedir a protetiva. Eu já peguei vários casos assim na sala DDM. Policial, eu não quero processá-lo, porque eu não quero prejudicá-lo na profissão dele, porque, afinal de contas, nós temos filhos juntos. Eu vou precisar que ele me ajude a continuar criando as crianças. Eu vou precisar de pensão alimentícia, né? Então, eu não quero prejudicá-lo no trabalho, mas eu quero a medida protetiva. Então, existe casos que ela pede a protetiva, a justiça condena, e quando ela é chamada na delegacia, seja DDM ou distrital comum, ela fala, não quero representar. E o delegado explica para ela, ou a delegada, que ela tem 6 meses. Esgotado esse prazo, acabou. Entendeu? Sim. Então, nesses casos, ela consegue, entre aspas, tirar o BO. Tá. Agora eu vou falar uma coisa pra você, né? Aqui eu falo que tem a câmera, não sei como eles contam, mas eu falo que tem a câmera 1, 2 e 3, né? A 3 é a sua. Ok. Eu queria que você falasse pra câmera 3, né? Brincando aqui com você. Mas eu queria que você falasse pras pessoas como que a DDM orienta as mulheres que passam por violência doméstica, o que elas têm que fazer e quais são esses canais. Então, vamos lá. Eu acho que eu já falei bem aqui, né? Mas vamos repetir, né? As vítimas de violência doméstica, elas têm à disposição delas a Polícia Civil do Estado de São Paulo 24 horas por dia. Ela pode tanto registrar um boletim pela internet, através de um simples smartphone, que tem acesso à internet, ou através de um computador, notebook, enfim. Ou então, e aí, Vinícius, esse boletim que ela registrar pela internet tem o mesmo valor que o boletim registrado presencialmente numa delegacia, num plantão judiciário ou pela sala DDM. É o mesmo boletim. Entendeu? A gente já pegou alguns casos de vítimas equivocadas, mal informadas. O boletim pela internet não tem o mesmo valor. Não, tem o mesmíssimo valor. O mesmíssimo valor. Não, o mesmíssimo valor. Entendeu? E aí ela entra no site? Ela entra no site da Polícia Civil, vai lá, violência doméstica, registra o boletim. Polícia Civil. E tem um telefone? Não, é mais pelo site. É mais pelo site. Tá? Já teve casos também delas perguntarem, tem um telefone para registrar o boletim? Não. Por telefone a gente não registra o boletim. Tá? A gente pode orientar. Diretamente entrou no site, Polícia Civil. Polícia Civil. Então, elas respondendo às vítimas, respondendo suas perguntas, Vinícius. Ela tem a internet para registrar boletim 24 horas por dia. Volto a dizer, 24 horas por dia, 7 dias da semana, vai ter um policial lá da DDM para receber esse boletim e dar a ele uma finalização rápida. Se ela tiver condições de ir até uma delegacia próxima a ela, onde tem um plantão judiciário, tá? Perdão. E aí, um detalhe, Vinícius e Rubens. Aqui na capital nós temos 9 DDMs. Tá. Todas as 9 funcionam 24 horas por dia. Tá? Então, se ela tiver condições de ir na DDM, uma das DDMs, mais próxima da sua casa, vai lá, ela vai ser atendida na hora. Ou uma distrital comum, uma delegacia comum, que tem plantão de polícia 24 horas por dia, ela também vai ser atendida lá. Ou então, tem a sala DDM. Ela chega na delegacia, né? Demacro ou algum dos DEINTES que tem sala DDM,
Olha, eu fui vítima de violência doméstica, eu quero ser atendida por um policial da DDM, um atendimento especializado. Ok. Ela vai ser atendida se aquela delegacia tiver estrutura de sala DDM. Ok? E Alex, como que são feita a prevenção, né, em casos de violência à mulher? Como que isso é feito na internet? Como que é feita essa divulgação e essa prevenção da DDM para as mulheres? Tem alguma campanha? Vinícius, Campanha. deixa eu só responder uma Ah, pergunta tá. sua que você fez lá atrás, é Tá, muito tá. interessante. Eu até anotei aqui. Um alerta para as vítimas, que a gente também tem pegado muitos casos assim. A vítima registra o BO contra o autor. Seu marido, seu namorado, seu irmão, enfim. E é um crime que ela precisa passar pelo ML. Injúria real ou lesão corporal. Ah, sim, e ela não vai, E né? elas não vão. E aí? E aí deixa eu dar um alerta para essas mulheres, não façam isso. Porque lembra que eu falei, eu trabalhei muitos anos no interior? Eu trabalhei muitos anos em delegacia comum, ali junto com os colegas escrivães, né? Eu sou investigador e o investigador, além de investigar crimes, ele também ajuda os escrivães a, digamos assim, tocar os inquéritos. Uma intimação, ir atrás de testemunhas, ir atrás do autor. Quando uma vítima registra um boletim, principalmente lesão corporal, que é crime de ação pública incondicionada, na Maria da Penha. Ou seja, o cara vai ser processado. E ela não passa pelo ML, ela automaticamente está travando o inquérito. Uma vez que a autoridade policial que está presidindo esse inquérito e o escrivão, que é o guardião desse inquérito, não tem o laudo ML, tá? Porque, veja bem, mas o plantonista teve cuidado, tirou fotos, tinha lesão aqui, nos braços, nas pernas, tá, legal. O plantonista fez um ótimo trabalho, tirou fotos lá na hora, juntou, hoje é tudo informatizado, tá, tudo digital, juntou as fotos. Ou então nós, da DDM Online aqui em São Paulo, juntamos as fotos, tá? Ou então ela, a vítima, colocou as fotos na hora de registrar, tá, tudo bem. As fotos estão ali, estão dizendo que ela está machucada, mas quem vai dizer realmente, quem vai sancionar, digamos assim, que ela foi vítima de lesão corporal é o laudo do IML, do médico legista. Então é como se ela estivesse dando uma base legal pro cara escapar. Exatamente, você falou tudo. Uma vez que essa vítima não vai do ML, o inquérito não consegue ser concluído. Eu já peguei casos lá em Maranhão, e aí você manda, e a autoridade policial, que é o delegado ou a delegada e o escrivão, eles têm um prazo para mandar esse inquérito para o Ministério Público e para a Justiça. Né? Quantas vezes eu peguei lá em Maranhão, e acredito que e eu tenho certeza que continua acontecendo hoje nas DDMs no estado inteiro. O escrivão manda o inquérito pro fórum, para a Justiça, aí vem o Ministério Público com cota. Cadê o lado do ML? Quer dizer, ele já manda só para dizer, ó, tá aqui ainda, não relatei ainda, né? Porque tá faltando isso. Quantas vezes eu vi lá em Maranhão o Ministério Público mandar intimar a vítima para ela ir no ML e ela não querer ir porque ela voltou atrás, porque ela se arrependeu. Então eu faço um apelo aqui às vítimas. Aquilo que a gente falou uns minutos atrás, você tomou a coragem, veio até aqui, registrou a ocorrência, vai até o fim. Entendeu? Vai até o fim. E aí eu volto naquela frase que eu falei no começo aqui. Onde há impunidade, aumento de criminalidade. E você falou algo aqui agora, Vinícius? Você falou algo aqui agora? Como é que você falou? Ela tá dando base legal para ele escapar do processo. Ela tá dando base legal para esse cara ser punido. Para ele não ser punido, né? A simples ausência de um laudo do ML para todo o inquérito. Então, faço um apelo aqui às vítimas de violência doméstica. Uma vez que o seu boletim foi fechado, foi concluído, e você recebeu uma guia do ML, vai lá, comparece lá. Todas as vezes que eu pego um boletim e eu faço contato com a vítima, por WhatsApp, por telefone, ou diretamente na sala DDM, eu falo para elas, olha, querida, você precisa ir urgentemente no ML. Entendeu? Por exemplo, cada ML tem um horário, tem um modo de funcionar, é um estado imenso, né? O estado de São Paulo é imenso, mas via de regra a ML é de segunda a sexta, né? Salve exceções. Então eu falo para elas, amanhã é feriado, ou então amanhã é domingo, ou então amanhã é sábado, vai lá segunda-feira. Vai lá no primeiro dia útil, vai cedo. Policial, mas eu trabalho. Não. Pega a guia do ML.
você vai receber lá um carimbo, uma chancela, alguma coisa que você passou pelo ML, apresenta no atestado trabalho. de horas ali. Exato. Tá? Vai no ML, porque uma vez que ela passou pelo ML, o laudo sai rápido. Hoje em dia é tudo digital. O ML já manda pela intranet mesmo, por meio digital o laudo. E aí, quanto mais rápido ela passar pelo ML, primeiro que mais frescas vão estar as lesões. Exatamente. Mais visíveis vão estar as lesões. E segundo que quanto mais rápido elas passarem pelo ML, mais rápido a autoridade policial e o seu respectivo escrivão vai conseguir concluir esse inquérito, vai virar um processo judicial. Sim. E mais rápido esse camarada vai ser chamado. Então eu consigo perceber, e vai ser processado. Consigo perceber que todo o sistema é muito ágil e muito bom. Sim. A polícia, a DDM online, Sim. né? Depois a polícia investigando, Sim. dando processo, tudo. O que realmente só pode parar o processo é quando a mulher acaba depois boicotando o próprio processo dela mesma. Exatamente. Com medo ou não indo fazer as coisas que tem para fazer. Mas se ela seguir, ela tem uma base de um amparo da polícia e do Ministério Público, da Justiça muito grande. Sim, sim. Eu acho que isso pode reduzir, a mulher saber disso, pode reduzir o medo que ela tem de estar denunciando aquele cidadão que está... E é muito interessante você falar isso, Vinícius, porque hoje, assim, gente, nós estamos falando do Brasil e do estado de São Paulo, que é muito grande. Mas, por exemplo, hoje eu vejo, como policial na minha experiência, eu vejo que todos os poderes públicos estão trabalhando muito para oferecer para as mulheres vítimas de violência doméstica toda uma estrutura para socorrê-las. Eu tenho visto prefeituras aí fazer um trabalho maravilhoso. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, ali na região ali no centro, ali, no Cambuci ali, nós temos todo um complexo ali chamado Casa da Mulher Brasileira, que é onde fica a sede da primeira DDM, a primeira delegacia da mulher da capital é ali. Tá aqui no centro, aqui, na região ali do Cambuci, ali, centro ali. Essa Casa da Mulher Brasileira, ela funciona 24 horas por dia. A mulher pode chegar ali qualquer hora, ela vai ter um atendimento na hora, rápido, célere, para ouvi-la. Tem psicólogo, tem tudo ali, tem assistente social. Durante a semana, via de regra, tem plantonista do Ministério Público e da Justiça ali para atendê-la, além da primeira DDM, que conta com várias equipes, vários delegados para atendê-la 24 horas por dia. Então, além dessa Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia, eu tenho conhecimento de outras casas, outras instituições criadas e sustentadas por prefeituras para ajudar as mulheres. Muitas prefeituras hoje investem em suas guardas municipais, ou em alguns lugares chamam Guarda Civil Metropolitana. Hoje, as guardas civis metropolitanas, as guardas municipais, têm viaturas específicas para atender a violência doméstica. A polícia militar tem se atualizado e se esforçado para atender rapidamente as mulheres. Então, hoje há todo um esforço, hoje há todo o empenho do poder municipal, do poder estadual e também do federal para atender as mulheres. É aquilo que você falou, Vinícius, só depende delas agora decidir. Exatamente. Né? Agora, uma coisa que eu aprendi quando eu estava no meu comecinho de polícia, há mais de 30 anos atrás, quando a vítima não quer, aí fica difícil. Então a vítima tem que querer. Exatamente. A vítima tem que querer. E a gente falou aqui, o Rubens e Vinícius, aí entra uma área de vocês também, vocês atendem público, vocês como psicólogos e psicanalistas, vocês sabem disso. Até a questão hoje financeira está mais fácil da mulher se libertar. Sim. Você tem programas, você tem abrigos, você tem Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, que quando bem aplicado, quando bem destinado, é uma bênção. É algo assim maravilhoso. Então até a questão financeira tá mais fácil da mulher conseguir se libertar do homem. Exatamente. Entendeu? Aqui em São Paulo você tem um programa antigo de escola integral. Você coloca a criança de manhã e busca à tarde, né? E então você tem todo um apoio. Basta querer. E eu incentivo as mulheres que corram atrás. Se você viu que não dá mais a relação, que o homem não te valoriza, né? E olha, corra atrás. Corra atrás dos seus direitos, né? Então, a gente na ponta de cá, né? Eu falo pra gente e acho que já caminhando até para um desfecho aqui, porque olha, parece que não, mas já estamos há 1h30 conversando. Meu Deus, já temos que terminar. E temos assunto para mais 1h30 se deixar aqui. Mas acho que na ponta de cá, acho que tanto eu quanto o Vinícius, né? A
A gente atende diversos casos de pessoas que já estão devastadas psicologicamente, que vêm com medo, que vêm pedindo ajuda emocional, mas que de um certo ponto a gente percebe que demora um pouco para agir nesse sentido. Então acho que essa sua fala, principalmente agora no final, ela é muito importante para mostrar o respaldo que a mulher tem hoje. Isso. De tecnologia, ou seja, qualquer celular que tem internet ela consegue acessar, dela poder ir no ML fazer todo o exame que ela precisa fazer, todo o laudo que ela precisa fazer. Existe a parte do medo, sim, mas eu acho que o medo ele tem que ser irrisório por aquilo que ela pode sofrer futuramente caso ela não tome uma atitude, né? Então ela precisa entender tudo isso. Então acho que esse episódio aqui ele traz uma utilidade pública muito grande para todas vocês mulheres e para vocês todos que estão ouvindo e que de repente têm perto de vocês um caso que vocês conhecem, que vocês sabem, de violência doméstica ou de algum caso que se enquadra aqui na Lei Maria da Penha, como o Alex disse aqui, muito bem disse aqui, de vários casos que ele mencionou. Então, o canal está aqui. O canal está aqui para ser usado e é uma Ferrari que talvez está sendo mal pilotada, né? Exatamente, ou tá estacionada. Ou está estacionada. Vinícius, eu queria antes de encerrar, Rubens, eu queria encerrar, responder uma pergunta que o Vinícius fez lá atrás e acabou passando batido. Claro, claro. Vinícius, você perguntou sobre a questão da violência sexual. Nós temos uma portaria aqui no estado de São Paulo, portaria DGP. DGP é Delegacia Geral de Polícia. Tá. Nós temos uma portaria aqui em São Paulo, portaria DGP 24 do ano de 2020, que nos impede de registrar algumas ocorrências pela internet ou pela sala DDM. Quais são? Estupro, e tem caso de estupro na Lei Maria da Penha. Na Maria da Penha. Tá? Inclusive estupro entre marido e mulher. Sim. Tem. Sim. As pessoas acham que não tem, mas tem estupro. Uhum. Né? Sem consentimento estupro. Claro, né? O sexo sem ser consensual de ambas as partes é estupro. É isso. Então, estupro ou outros tipos de abusos sexuais, homicídio, tentativa de homicídio, cárcere privado, esses crimes não podem ser registrados nem pela internet e nem pela sala DDM. Tá. Por quê? Porque são de uma gravidade tal que exigem que a autoridade policial local, na hora, tome uma decisão imediata. Por exemplo, estupro. Essa vítima tem que ser encaminhada na hora para o ML. Sim. Ou nas próximas horas, para fazer um exame de corpo de delito. Sim. Tentativa de homicídio, tem que se iniciar as diligências na hora. Cárcere privado, de preferência, tem que ser iniciadas diligências na hora para ir até o local. A vítima está lá ainda, ou conseguiu fugir do cativeiro, mas vamos lá no local, verificar se foi isso mesmo. E se for o caso, prender o elemento, tirar fotos do local, chamar o Instituto de Criminalística. Então, alguns crimes, tá? E aí fica a dica para a população geral e para as mulheres de vítimas de violência doméstica. Alguns crimes não tentem registrar pela internet, que esses BOs vão ser indeferidos. Por quê? São de tamanha gravidade que tem que ser registrado numa distrital, ou numa DDM, ou num plantão de polícia judiciária, na hora, ali, presencialmente, por causa das medidas imediatas que tem que ser tomadas. Estupro, tentativa de homicídio, o homicídio. Aí você pergunta assim, Alex, mas peraí, se é homicídio, óbvio que a vítima não vai registrar. Não, a vítima não. Mas às vezes o filho da vítima. Sim. Às vezes o filho da vítima, ou o pai ou a mãe da vítima. Parente. O cara matou a mulher. Sim. Não faz pela internet. Vai direto numa delegacia. Se for o caso, chama a polícia militar. Sim, se a polícia for lá, também vai estar encaminhando eles, né? Também. Exatamente. Então, alguns crimes não podem ser registrados por força da portaria DGP 24, que é muito sábio nesse sentido. Vai direto à delegacia. Perfeito. Tá? E o que eu ia falar? É isso aí. Mas tem um detalhe. Quando a vítima, por falta de conhecimento, né, registra um crime, e é comum. É comum. Comum não. Não digo comum, mas é comum. Registra um crime de tentativa de homicídio, ou estupro, ou outro tipo de violência doméstica, violência sexual, e a portaria DGP 24 nos impede de dar prosseguimento, o que as delegadas fazem? Na hora, faz contato com a vítima agora, explica para elas por que nós vamos indeferir a ocorrência e peça para elas irem para a delegacia agora. E se for o caso, chama o apoio da Polícia Militar.
Tá? Então, a gente não indefere, apesar de a gente ter base legal para indeferir o BO de um estupro ou outra violência sexual ou tentativa de homicídio, mesmo assim por uma questão de sensibilidade e transmitir informação para a vítima, né? Sim. E não impor nela uma revitimalização, a gente liga para ela, faz contato com ela. Vocês não vão estar dando continuidade ao processo, mas vocês vão ajudar ela a intervir. Isso, olha, veja bem, polícia. Dona fulana, a senhora acabou de registrar um BO aqui em favor da sua filha supostamente foi violentada pelo pai, ou a senhora foi violentada. Olha, nós vamos deferir, tem uma portaria, nós vamos indeferir, vamos pôr esse despacho no seu BO, mas por favor, se dirija agora à delegacia. Então é importante ressaltar isso aí, tá? E aí eu queria ver com vocês se vocês querem encerrar com a prevenção. Aí, enfim, né? Não sei. Não, com certeza, com certeza. Eu quero que você fale sobre a prevenção. Então, o Rubens e Vinícius, nós estamos falando de um mundo complexo, né? Hoje você eu tenho conhecimento, tem chegado ao meu conhecimento que hoje tem muitos colégios estaduais, municipais, em várias cidades de São Paulo, em outros estados, oferecendo palestras para alunas na fase da adolescência. Muito bom. Porque, infelizmente, hoje é um fenômeno também que, volto a dizer, não me agrada. Hoje, as meninas estão cada vez mais se iniciando na fase amorosa, na fase sexual, precocemente, que não é o ideal. É a palavra que eu acho que está em auge agora, é a adultização, né? A adultização precoce. Pois é. Né? Existe uma erotização das crianças que, para mim, é criminosa, é absurda, é abominável. Então nós vivemos num mundo hoje, infelizmente, com muitos problemas. E um deles é a erotização das crianças e, consequentemente, as adolescentes que começam a namorar muito cedo. Né? E muitas vezes já vão para a vida sexual, que não é o ideal. Sim. Enfim. Então hoje muitos colégios oferecem palestras de conscientização. Eu tenho também conhecimento de prefeituras, de ONGs, e que tem promovido momentos de palestras para as mulheres para conscientizá-las. Porque tem um ditado antigo, e eu estou na frente de dois homens inteligentes, estudados, que você já deve ter ouvido falar o seguinte: melhor do que remediar é prevenir. É isso aí. Entendeu? Sim. Melhor do que remediar é prevenir. É isso. Né? Poxa, é muito melhor eu ter um carro bem guardado numa garagem e até ter um seguro do que depois dele ser furtado ou roubado eu tentar correr atrás para recuperar. É isso aí. É muito melhor ter uma casa bem trancada, com bons muros, de repente até um alarme, enfim, uma boa porta, uma boa tranca, do que eu deixar o ladrão entrar e depois eu correr atrás do ladrão. É isso mesmo. Né? Então, em tudo na vida, é muito melhor você cuidar da sua saúde agora. Sim. Saúde da pele, saúde cardíaca, saúde emocional. Cuidar antes, levar um estilo de vida saudável, do que depois eu ter que me submeter a um tratamento. Por mais que a gente tenha hoje, no Brasil e em São Paulo principalmente, hospitais de ponta na área cardíaca, na área do câncer, poxa, mas é muito melhor você prevenir levando um estilo de vida saudável, com alimentação, esportes, atividades mentais legais, espirituais e tal, do que depois você ter que recorrer a um ótimo especialista. Exatamente. Né? A mesma coisa é a violência doméstica. A violência doméstica não foge das demais regras do mundo, da sociedade. É melhor prevenir do que remediar. Então, um conselho que eu dou aí para as mulheres, principalmente para as mais jovens, olha, Rubens e Vinícius, infelizmente, eu tenho pego casos de menores sendo atendidos na sala DDM. Oh, meu Deus. Meninas de 17, 16 anos que já foram vítimas de violência doméstica. Porque começaram a namorar muito cedo. E aí, nesse caso também, a gente não pode fazer tudo. Como é menor, e o menor tem que ser ouvido numa sala especial hoje, no ambiente especial, a gente só registra o BO e orienta o responsável a procurar a delegacia local junto com a menor para que seja dado sequência. Sim. Entendeu? Porque o menor tem todo um estatuto que protege ele. Exatamente. Mas a gente tem pego meninas menores de idade, ou então meninas que acabaram de chegar à maioridade, estão com 18 anos recém-completados e já estão sendo vítimas de Maria da Penha, de violência doméstica. Então, gente, é muito melhor prevenir do que remediar. Exatamente. O que eu poderia dizer aqui? E aí, assim,
eu vou tentar fazer um bem bolado aqui da experiência policial, social com a religiosa, porque eu sou cristão. Rubens e Vinícius, a Bíblia diz, lá em Provérbios 18, 22, diz assim: o que acha uma esposa, acho bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então eu quero dizer para você, mulher que está me ouvindo ou me assistindo, você é uma bênção para um homem. Uhum. O Rubens e Vinícius, só tem um tipo de caso da mulher não ser uma bênção para um homem. Se ela foi chamada por Deus para ser eunuca para ele. O que é uma pessoa eunuca? Lá em Mateus 19, 12, vai falar de 3 tipos de eunucos. O que nasceram eunuco por uma deformidade física. Os que se fizeram eunucos por causa de um cargo, né? Eu não sei se em algum país ainda hoje do Oriente Médio, ou algum país isso, né? lá da Ásia, acontece isso ainda. Mas antigamente, há séculos atrás, por exemplo, o chefe da guarda da rainha, o chefe da guarda, o chefe das serviçais da rainha, ele era castrado, Sim. eunuquizado pelo rei, para ele não ter relação com a rainha. Exatamente. E nem com as serviçais, porque ele estava ali para desempenhar uma função séria, cuidar bem da rainha, da segurança dela e supervisionar as serviçais dela, da rainha. Então, o eunuco, que era feito eunuco pelo homem, pela ação humana, Perfeito. para poder cuidar de uma rainha e outros contextos sociais de realeza. Hoje em dia, eu não sei se isso acontece ainda, talvez em países remotos, distantes. Mas aqui no mundo ocidental, não mais. Esse é o segundo tipo de eunuco. Também não conheço. O terceiro tipo de eunuco não é físico. Ele é espiritual. Deus chama ele, homem, ou ela, mulher, para viver só para ele. Tem caso assim. Uhum. Entendeu? Que é o que a Igreja Católica fala. É o celibato, né, dos padres das Sim, feiras. sim. Só que, né, na Igreja Católica, com todo respeito, é uma coisa mais forçada. Mas tem pessoas cristãs de outras igrejas que não são católica romana e que Deus chamou elas para ser eunucas. Sim. Pois bem, só tem um caso de uma mulher não ser bênção para o homem, de não ser um presente para o homem, se ela foi chamada para ser só serva do Senhor. Não é esse caso, não foi chamada só para ser serva do Senhor, não foi chamada para ser uma missionária só para o Senhor ou uma freira. Ela é uma mulher comum que Deus escolheu ela, Deus não chamou ela para ser eunuca, ela é uma bênção para o homem. Sim. Ela vai ser a benevolência de Deus para o homem. Então, procure saber bem se é esse homem que Deus tem para ela. O que eu quero falar aqui é o seguinte: eu quero aqui elogiar as mulheres. Uhum. Eu quero aqui valorizar as mulheres. Poxa, Rubens, eu tive mãe, eu tive avó, eu tive uma tia. Olha, a minha avó eu perdi ela muito cedo. Mas a minha mãe e uma tia-avó minha, irmã da minha avó, tiveram um papel essencial na minha vida. Entendeu? Eu tive tias, tá? Eu tô com a minha esposa desde a adolescência. E eu sei o quanto Deus me abençoou e usou ela para me converter. Sim. Hoje eu sou pai de uma menina, tá? Eu tenho irmãs, né? Então eu valorizo muito a figura da mulher. Tá? Então você, mulher que está me ouvindo, não importa se você nasceu num lar pobre, se você nasceu numa comunidade carente, numa favela, não importa se você é negra, órfão, você é uma bênção de Deus para um homem. A questão é, onde está esse homem? É isso. Então é só procurá-lo. Veja bem, o Rubens e Vinícius, aqui ninguém tá para dar lição de moral. Atenção que não é dar lição de moral. Como eu já disse lá atrás, no início do podcast, a intenção aqui não é ser dono da verdade, mas é para falar para a mulher, você, mulher, que de repente foi massacrada na infância, não teve um bom lar, ainda assim Deus te ama e Deus quer fazer de você uma bênção na vida de um homem. Muito bom. E aí, Provérbios 19, 14 vai dizer assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Eu quero falar para você, mulher. E outra coisa, Rubens e Vinícius, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não existe mulher feia. Não existe mulher feia. Tá? Todas as mulheres são bonitas para um tipo de homem. É isso aí. Entendeu? Não existe mulher feia. Tá? Existe aquele homem que vai valorizar você e aquele que não vai valorizar você. Pronto. Então, olha só, a casa e os bens vêm comer ao Senhor, mas do Senhor é a esposa prudente. Você, mulher que está me ouvindo, independente do seu passado, você
É uma bênção que Deus está reservando para um homem para constituir uma família e serem felizes. Exatamente. Casamento é bênção. União conjugal é bênção. Gerar filhos é maravilhoso. O que está faltando entre as mulheres, com todo respeito, sem querer dar lição de moral, é se valorizar mais. A mulher precisa se valorizar mais. A mulher é maravilhosa. E, para terminar, a Bíblia ela é a favor da mulher. Uhum. Muitas pessoas acham que a Bíblia é machista. Não, porque a mulher tem que ser submissa ao homem. Realmente tem esse texto lá em Efésios. Efésios capítulo 5, dos versículos 22 ao 33, vai falar, sim, que a mulher é submissa ao homem. Mas olha só, mas um homem que ama ela como Cristo ama a igreja. Olha só que peso. E agora, o que é mais difícil? Exatamente. Para a mulher ou para o homem? É para o homem. Rubens e Vinícius, de tempos em tempos eu me vejo orando e pedindo para Deus, Deus me ajuda a amar minha esposa como o Senhor me ama, porque é difícil. E ele tem me ajudado pela graça dele. Exatamente. Então a Bíblia não é machista. A Bíblia defende as mulheres várias vezes. E os grandes milagres da Bíblia tem mulher no meio. Uhum. Deus operando através das mulheres. O ministério de Jesus aqui na Terra foi sustentado financeiramente por mulheres. E quando ele foi preso, capturado, espancado, depois morto, só as mulheres ficaram, os homens deram linha. Então, Deus tem um carinho especial para as mulheres. Tá? E lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Deus manda os homens amar suas mulheres como parte mais frágil e tratá-las com extrema dignidade. Então, saiba você, mulher que está me assistindo, não importa o que aconteceu no passado. Talvez você não se valorize, talvez você não acredite no seu potencial, talvez você não se ache bonita, mas eu quero dizer você é linda, você é especial para Deus e Deus quer usar você para constituir uma linda família. Então, se valorize. Se valorize. Escolha bem, procure saber. Vocês estão falando de prevenção. Poxa, procura saber quem que é o cara. Qual é o histórico do cara? Uhum. Entendeu? Eu tenho pego muitos casos, o Rubens e Vinícius. Ah, policial, inclusive ele já tem Maria da Penha contra outras duas mulheres. Poxa, ele já tem Maria da Penha contra outras duas mulheres. Aí você se envolve com ele. É claro que a gente não fala isso para ela, porque nós não estamos ali para isso. Exatamente. Nós não estamos ali na DDM para revitimizar ninguém. Uhum. Mas na hora a gente pensa. Exatamente. Então, mulheres, se valorizem. Vocês são lindas, independente se você é negra, branca, asiática. Vocês são lindas, vocês são valorizadas por Deus. Deus tem grandes planos para vocês. Procure saber quem que é esse camarada. Investigue, procure saber. Hoje em dia, gente, nós estamos na era da internet. Rede social. Qualquer Google que der, né? Rede social. É verdade, ô Rubens. Cara, ô Rubens, se você digitar meu nome na internet, você vai saber se eu tenho processo ou não. Se eu tenho processo contra alguém, alguém contra mim. Alguma coisa sai de mim lá. Hoje em dia você tem Instagram, Facebook, você tem várias redes sociais. Procura saber quem que é o cara. É isso aí. Quem ele namorou? Ele é mulherengo, não é? Ele quer casar ou não? E outra coisa, a melhor coisa, o Rubens e Vinícius, vai conhecer o cara, se interessou por ele, conversa, vai conversando. Conhece a família. Conhece a família. Quais são os planos desse cara? Sim. Entendeu? Eu sei que isso aqui, agora no finalzinho tá parecendo, mas virou um papo meio chato de carola, um papo meio tradicional. Não, tem coisas que não mudam nunca, gente. Tem coisas que mudam. Enquanto o mundo existir, a água vai molhar, o fogo vai queimar, entendeu? O frio vai te fazer, o inverno vai te fazer sentir frio e o calor vai fazer você suar. Enquanto o mundo for mundo. Sim. Uhum. Entendeu? E são regras que não vão mudar. E tem algumas regras da sociedade, de relações humanas, e aí eu entro na área de vocês dois, que são melhores, entendem melhor do que eu, tem regras de relação humana que nunca vai mudar. Procura saber quem é o cara, quais são os objetivos do cara, entendeu? Não começa já namorando e indo pros finalmente, como diz o pessoal. Não, conhece o cara. Na nossa igreja lá, né, Rubens? A gente tem tem um programa lá, né, chamado Romance Real. Uhum. Conhece o cara primeiro. Rubens e Vinícius, nós estamos falando do futuro, cara. Nós estamos falando do futuro. Entendeu? Sim. Como você falou lá atrás, o Rubens, infelizmente o feminicídio aumentou muito.
Quantas mulheres estão tendo suas vidas precocemente ceifadas, covardemente, por um algoz? Porque, né? Então, veja bem, não estou colocando a culpa nelas de forma alguma. Sim. O cara sempre será o culpado, ele tem que ser punido. E eu sou a favor de punição severa. Mas o que eu estou falando é o seguinte, tome precaução. Né? Nós estamos falando aqui de São Paulo, né? Exatamente. Olha, você vai na 25 de março, vai ficar com o celular não caro? Imagina. Nem na Paulista não dá? Você vai, na Paulista não tá dando? Você vai na Paulista, na 25 de março, ou no centro histórico ali, com o celular caro na mão, um smartphone caro, um Apple caro? Não, você vai pôr no bolso. Dependendo da estação do metrô que você entrar e sair, cara, você tem que tomar cuidado. Tem que estar com ele no bolso e a mão em cima do bolso, porque senão eles tiram do bolso. Infelizmente, aqui em São Paulo tem, né, o governador está lutando contra isso, o secretário de Segurança Pública também está lutando contra isso, estão obtendo êxito, mas ainda assim, quando você vai entrar em casa e sair, você tem que olhar. Tudo na vida você tem que tomar precaução. Quando você compra um alimento, você vê se ele está vencido ou não no supermercado. Né? Você abre e cheira, tá com cheiro estranho, não vou consumir. Tudo na vida requer uma precaução da gente. Por que relacionamento amoroso a gente não vai se precaver? Exatamente. Eu costumava dizer o seguinte, Rubens e Vinícius, quando eu era pastor e eu pregava, né? Ainda prego, mas assim, num ambiente diferente agora. Eu costumava dizer o seguinte para os jovens, meninos e meninas, né? Jovens e meninas da minha igreja. Você empresta o escova de dente para alguém? Não. É uma coisa íntima. Mas peraí, empresta, vai lá, passa uma água quente, tá tudo certo. Não, aí não, eu jogo fora. Pô, legal. Eu também faria isso. Você empresta sua roupa íntima para alguém? Não, roupa íntima não. Mas depois você lava e pode usar de novo. Não, emprestei é dele. Não, né, em caso, né, de acampamento ou um socorro na cidade. Ninguém empresta roupa íntima, ninguém empresta escova de dente. Tem gente que não gosta de compartilhar escova de cabelo. Exatamente. E eu respeito isso. Tem gente que não abre mão da sua cama, não. Na minha cama, não. Você pode dormir na minha cama, mas... Você pode dormir na minha casa, mas você... dorme no sofá, ou então dorme ali na cama do visitante, do hóspede. Na minha cama, não. São privacidades e eu respeito isso. Aí, na hora da sua intimidade, dos seus lábios e do seu corpo, você sai entregando para qualquer um? Não. Então aqui ninguém está sendo moralista, nem querendo dizer que a mulher é culpada de nada. Não, mas precaução a prevenção, é legal. né? Procura saber. Prevenção. A Prevenção. Procure saber quem é o cara, quais são as intenções dele, como é a família dele. Entendeu? Se valorize, volta a dizer, as mulheres são lindas, são maravilhosas, independente da compleição, da estrutura física, são lindas, são maravilhosas, entendeu? A gente costuma dizer o seguinte, a mulher levanta o homem ou, se ela quiser, ela bate. Então você vê o poder que tem a mulher. A Bíblia fala do poder que a mulher tem sobre o homem. Sim. Volta a dizer, a Bíblia ela é muito a favor da mulher, a Bíblia valoriza a mulher o tempo todo. Então, o que falta é as mulheres realmente se valorizarem, reconhecer seus valores em Deus e na sociedade, tomar precaução que essa é a melhor prevenção. Amém? Sem querer ser moralista, sem querer culpá-las, nada disso aí. A nossa intenção aqui é abençoar as mulheres, porque todos nós aqui temos mãe, avós, sim, irmãs, filhas e primas, e a gente não quer o mal de nenhuma delas, né? Então é isso aí. Muito bom, muito bom. Ficaria mais 2 horas aqui, quase 2 horas falando, passou mas rápido, né? Passou super rápido. Alex, eu quero muito agradecer você. Eu que agradeço. Pela essa utilidade pública. Eu que agradeço. Foi um episódio incrível, assim, com muita informação relevante. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube ou no Spotify, enfim, sigam a gente nas redes sociais. A gente vai postar diversos cortes aí desse episódio no nosso Instagram também, no Deu Tilt Mental, @DeuTiltMental. E em breve outros convidados estarão aqui com a gente também para a gente poder prestar outros serviços públicos, né? Verdade. Vinícius, para ajudar você, de fato, a ter mais informação cada vez mais, para não dar tilt mental de jeito nenhum, para que você possa seguir na sua vida. Mais uma vez, Alex, obrigado pela presença. Agradeço. Obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade. Por todas essas que Deus abençoe vocês e faça esse podcast crescer cada vez mais. Né? Com certeza. Obrigado, viu? E é isso, né, Vinícius? É isso, pessoal. A gente vê vocês aí no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.